Esse cara é conhecido como resolve tudo da cidade, desde notas máximas, cobrar dívidas e ganhar muito dinheiro. Mas ele largou essa vida para se viciar num jogo de realidade virtual muito hypado. Só que mal ele sabia que por isso se afundaria em tantas dívidas, que acabaria aceitando o convite do chefe do jogo para começar um jogo do zero. Mas dessa vez, se ele morrer, não tem volta. A história começa num castelo demoníaco, com um homem rindo alto, dizendo que não conseguia acreditar que uma criatura tão humilde como essa tenha conseguido chegar tão longe assim, com um corpo tão lascado. Mas ele admite que a habilidade desse garoto é um pouco impressionante. E dessa forma, o demônio começa a liberar uma intenção assassina e infernal, mirando diretamente no Aço Eleitor, também conhecido como Han Jian-Yon. E já esse rei demônio era o sétimo no ranking, chamado de Farza. E assim o Jian soma desse demônio calar a boca, pois a era dele terminava ali. E então o Jian avançou pra cima dele com a espada empírica, a 12ª forma, chamada de Corte Matador. Mas nesse momento, para a surpresa dele, uma janela de status apareceu bem na sua frente, dizendo que a conexão com o servidor foi perdida. E então Farza suspirou e falou que ele é cheio de falhas. Só que o nosso garoto bem assustado pede pra ele esperar um pouquinho, isso manda ele parar de atacar. Mas o Farza não liga pra nada e corta o corpo dele ao meio. E sendo assim, a Raid contra o Lorde Demônio de Hulberg falhou miseravelmente. E o guerreiro Han Jian-Yon foi morto. E depois disso a cena muda para o seu apartamento, com algumas pessoas perguntando se ele ainda estava jogando. E o outro só manda eles acordarem ele, então eles começam a sacudir aquela cápsula. Só que nesse segundo ele fica muito nervoso, falando que sem querer puxou o cabo de energia. E bem na sua frente tem um demônio sanguinário encarando ele. Enquanto o Jian pergunta muito puto se foi ele quem puxou o cabo de rede. Enquanto aquele figurante só implora por desculpas. E o nosso prota diz que ele estava praticamente no final e já tinha quase conseguido. E foi tudo culpa desse idiota. E os outros vão lá correndo para acudi-lo. Enquanto é dito que o seu nome é Han Jian-Yon. E pode parecer que ele é um viciado em jogos. Mas na verdade ele era muito popular. E ele era chamado de Resolve Tudo em Hanan. E também conhecido como Cérebro de Hanan, ou Demônio do Dinheiro. E ele até que tinha uma boa vida. Mas depois de um tempo ele percebeu como aquilo tudo era muito trivial. E tudo aquilo em que ele era obcecado foi por água abaixo no momento que ele viu aquilo. A obra-prima da Super IA Aquila. Um jogo VR de qualidade absurda. O Salve of Humanity. E foi esse jogo que mudou a sua vida. E ele é basicamente um RPG single player com um mundo aberto gigantesco. E pra ele, que nunca tinha nem lido um livro ilustrado, aquele mundo era surreal, completamente mágico. Sem contar as personagens lindas de todas as espécies. E as histórias delas o prenderam. E também o transformaram em quem ele é hoje. E então ele, que só se portava com dinheiro, pegou um empréstimo. E depois que ele pegou o empréstimo, ele comprou uma cápsula de jogo de 1 bilhão de wons. E todos podem chamá-lo de maluco, mas ele não se importa. E esse seu amigo pergunta como é que ele pode tratá-lo assim. Logo ele que investiu no seu jogo. Enquanto o Jian encarando ele, só fala que entende. Mas ele pergunta se não foi ele que acabou cobrindo todos. As escapadinhas do golfe sem a mulher saber. Fazendo bico sem a empresa saber. Gadando idols há 10 anos. Foi tudo por conta dele. E esse carinha lá do pergunta se ele realmente acha que ele pode falar algo assim depois de pegar 1 bilhão só pra um jogo. Enquanto o Jian, fervendo de raiva, pergunta o que ele acabou de dizer. E o cara, tremendo de medo, só pede desculpas. Mas pergunta se ele realmente acha que pode pagar isso, escrevendo aquele guia. E assim o prota começa a lembrar de todas as dificuldades que ele teve no jogo, encontrando plantas estranhas, enfrentando monstros imensos, caçando tesouros e tudo mais. E a única coisa que ele pensava era em zerar esse jogo. Então o que ele queria fazer era um guia da masmorra. Mas depois que ele viu a sua conta bancária, ele ficou completamente chocado, pensando que tá muito fudido. E nesse instante, os seus colegas perguntam por que ele não trabalha com eles de volta. E ele resolve tudo em Hanan, o Han Jian-Yon. Mas o nosso garoto fala que não, pois ele ainda não viu o final desse jogo. E isso é tudo o que ele quer. O verdadeiro final que ninguém conseguiu alcançar. E esse é o mínimo que ele pode fazer para agradecer esse mundo por tudo que ele o ensinou. E assim, basicamente, ele expulsa todos, mandando todos irem embora, pois o expediente acabou. E depois que eles se vão, ele volta à sua cápsula e começa a encará-la. E volta para o seu jogo, aparecendo na Catedral de Baia. E o seu nome é Aço Eleitor. E por conta do que aconteceu na raid, ele tem a pena de morte temporariamente suspensa por 22 horas. E ele começa a ficar mais puto ainda, se perguntando o que ele vai fazer para ganhar dinheiro agora. Só que para a surpresa do Jian, alguém fala que ele parece estar com dificuldades com alguma coisa. E quando o nosso garoto olha, ele se pergunta quem é. Mas nesse instante, uma garotinha aparece, indo na sua direção. Enquanto ele encara ela, ele pergunta quem é essa garota. E ela é muito animada, diz que seu nome é Aquila. E ela é a mestra do jogo Salve of Humanity. Enquanto o Jian acha muito engraçado, se perguntando se realmente ela acha que é isso tudo. Mas ele é bem animado, fala que sim. Isso manda ele não jogar um livro pela capa. E ele bem animado pergunta se ela realmente acha mesmo que ele vai acreditar nisso, só dizendo que seu nome é Aquila. Só que para o choque dele, ela estrala os dedos e todo o universo para sobre o seu comando. Enquanto o Jian se pergunta o que está acontecendo, e se isso realmente é magia de parar o tempo, e deveria ser no mínimo uma habilidade de rank SSS. Mas ela vai até ele e fala que não é uma habilidade, e ela só derrubou o servidor um pouquinho, e pergunta se agora ele acredita. Mas ela fala que enfim, ela pensou num evento novo para o 7º aniversário, e pergunta se ele quer saber do que se trata. E ele pergunta como assim evento, e ela mostra pra ele que às 12 horas, o novo mundo foi aberto, e ele deve ser o primeiro a zerar o jogo nesse novo mundo com um novo personagem. Enquanto ele fica se perguntando o que ela tá falando, e ele nem terminou com esse personagem ainda, ele já quer começar outro. E então ele pergunta pra ela se ela
ela tá maluca, mas ela rapidamente diz que a recompensa é de 25 bilhões de wons. Enquanto ela encara ele com essa carinha astuta, perguntando se ele está com medo, deixando ele fervendo de raiva mais ainda. Enquanto ela atiça a curiosidade dele, perguntando se ele não quer ver o verdadeiro final desse jogo. E ela encara e fala que ele realmente existe, e ela pode até dar pra ele as pistas para alcançar o verdadeiro final, deixando ele muito chocado. E ele fica tremendo de ansiedade, querendo tocar naquilo, mas ela só manda ele esperar, e fala que se ele tentar agora, ele vai ganhar um brinde, enquanto outra janela de status aparece, pois aquele acabou de enviar pra ele 30 milhões de wons, e depois ela mostra pra ele um ranking, falando que ele está em primeiro lugar, com tanto de dinheiro gasto. E ela é bem animada, diz que ele é o seu VIP afinal, e ele fica muito animado com isso, babando de ansiedade, enquanto pensa que pelo menos, os juros desse mês estão garantidos. E esse ele fala pra ela que seria um idiota se ele dissesse não para um evento desses, então ele quer tentar isso. E ela é bem animadinha, fala que sabia que ele iria tentar, e é como esperado de um jogador top ranking, então ela vai agora mesmo mandar ele. E ela começa a falar um feitiço, enquanto várias runas aparecem no seu corpo, e depois disso na sua cabeça, uma dimensão aparece, enquanto ela começa o upload desse novo mundo, e tudo começa a se integrar em um novo universo. E nesse momento os dois são teletransportados para outra dimensão, enquanto ela aponta para aquela porta, falando que ela irá levá-lo para um novo mundo, enquanto ele pergunta para ela se é uma porta mágica, e ela só fala que sim. E ele é muito animado pergunta se o jogo vai começar assim que ele entrar na porta, e ela fala que é isso mesmo, enquanto ele vai passando por ela, e ele vai abrindo e encarando um novo mundo. Mas antes disso ele se vira, falando para aquela que ela não deve se esquecer da sua recompensa em dinheiro. E finalmente ele vai passando pela porta, pois agora ele quer ver o verdadeiro final. Mas antes dele ir, ela fala que esqueceu de algo, e foi só uma coisinha, e é que se o seu personagem morrer nesse evento, ele vai morrer na vida real também, deixando o Jaehyun completamente chocado, pensando que agora ele tá muito, mas muito fudido. E assim que ele passa pela porta, ele vai caindo nesse novo mundo, caindo em direção à floresta, enquanto ele percebe que o seu corpo está doendo. Então esse jogo é realmente real, e aquela maldita garota era na verdade um completo demônio. E ele fica mais puto de raiva, falando que se lasque, ele mesmo vai zerar esse jogo, falando que aquilo é uma completa desgraçada, e ele vai mostrar para ela o verdadeiro final desta merda. E esse tempo avança algumas horas, e ele está morrendo de sede com seu corpo tremendo, enquanto ele pensa naquela maldita aquela, falando que não vai perdoar ela com certeza, e se ativa a janela de status, e percebe que o seu estado é desidratado, e o seu personagem é um completo lixo, com só 20 pontos de vida, e 3 pontos de mana, e ele fala que só andou por 12 horas, e já está desidratado, e como caralhos ele vai conseguir o final feliz com esse personagem lixo. Só que nesse momento ele escuta a zoada da água, e fica muito animado falando que sim, esse é o som da água, e vai correndo até lá, e fala que finalmente ele achou, e graças a Deus ele lê o livro Como Sobreviver do Bear Grylls, e ele começa a beber a água, e a sua vida vai aumentando, mas dele se dá conta da presença de outra pessoa, e vendo essa mulher tomar banho, ele começa a babar por ela, e a janela de status diz que só de olhar pra ela ele perdeu 1 de HP, enquanto ele babando se pergunta, quem é essa deusa na sua frente? E essa garota vai se virando pra ele fica mais animado ainda, só quando a janela aparece na frente dos seus olhos, pedindo que por favor, ele pague pela DLC, enquanto ele fica muito indignado perguntando como assim, e se ela realmente quer fazer um VIP e pagar por uma DLC. Só que para o choque do Jaehyun, 4 mulheres aparecem bem nas suas costas, falando que depois de ver aquilo, ele vai ter que pagar. E ele babando se vira pra ver quem é, enquanto pergunta quanto é. E depois de alguns minutos, finalmente capturado, ele é jogado dentro de uma sala, enquanto 5 bruxas só mandam ele ficar parado, falando que ele é um molequinho muito tarado. E aquela mulher que estava tomando banho, fala que se ele ficar quieto, ela vai considerar deixar as suas calças vestidas. E esse carinha ao lado pergunta se ele está bem, enquanto o Jaehyun diz que pelo menos, ela deveria dizer quanto é que ele deve pagar. E esse figurante pergunta o que ele quer dizer com isso, enquanto o protagonista só fala que não é nada. E o cabeludinho fala que entende, e diz que seu nome é Rude, e ele é um caçador de monstros. E o nosso garoto diz que seu nome é Valor, e ele pergunta como ele veio parar ali, enquanto ele fala que foi um azar, e ele acabou parando perto da floresta das bruxas, enquanto ele perseguia a sua presa, e foi realmente uma má sorte. E ele pergunta pra ele como ele veio parar ali, e o Jaehyun só fala que é algo parecido com a sua história, e não foi nada demais. E esse é o caçador diz, e não sabe exatamente o que ele passou pra chegar ali, mas é muito lamentável, ele parece muito jovem, enquanto o Jaehyun só fala que tudo bem, enquanto ele vai pegando um osso, e fala que esse tipo de situação é a sua especialidade. E o caçador pergunta se ele tem um plano, enquanto ele pensa que é claro que ele tem, porque foi ele quem escreveu como derrotar essas bruxas, e ele precisou de incansáveis 3 dias inteiros. E esse ele vai pensando que essas são as 5 bruxas de Hazel, e esse título foi dado a elas porque elas aparecem na floresta de Hazel, e seus nomes são Gunda, Kaldura, Aldaida, Afugo e por fim a Rejuju. E embora sejam os chefes iniciais que os jogadores precisam passar, milhares já morreram por elas, e elas são bem conhecidas por isso. Mas também tem outro ponto que ele conhece muito bem, que é se você olhar para esse grupo, eles são um grupo muito mal organizado, e ele fica babando de excitação por isso. Enquanto o caçador lá atrás se pergunta que diabos é essa cara, e esse o Jaehyun diz que agora que ele para pra pensar, ele quer saber como a Lady Fugo ainda está viva. Enquanto ele pergunta como assim pra ela, e ele fala que lembra que a Lady Rejuju disse que iria matá-la, enquanto a Ruiva só manda ele calar a boca. Mas para a surpresa dela, a Fugo, muito puta, pergunta como assim matá-la, e quem diabos falaria algo assim. Enquanto o nosso garoto pensa que é isso mesmo, essa Fugo odeia a Rejuju, e ele começa a incitar elas, falando que ele tem certeza que ela falou que iria matar ela e pegar todos os seus bens. E ela fica muito puta perguntando se isso é verdade, enquanto a Ruiva pergunta se ela realmente acredita nele. Mas além disso, não é como se ela fosse usar todo o dinheiro, então por que ela não dá um pouquinho pra ela? E o Jaehyun pensa que sim, a Rejuju
Jo roubesse os bens da Fugo. E isso é excelente. E esse Aldaída fala que então por isso que ela estava fazendo uma bomba ácida, enquanto a Gunda fala que seja. E ela pergunta quando a comida ficará pronta. E a Caldura de 4 Olhos pergunta quando elas irão brigar, se ela pode se juntar a elas. E elas começam a discutir por várias coisas diferentes. Enquanto o nosso herói pensa que sim, isso era o que ele queria. Ele provocou elas com sucesso. E tudo está indo de acordo com o seu plano. E alguém poderia pensar que elas trabalham em equipe por causa do título. Mas elas não são uma equipe unida. E não sabem como fazer trabalho em equipe. E as pessoas lutam com elas sem saber disso. E é por isso que milhares morrem. Mas é muito fácil fazer elas brigarem entre si. E se ele fala para o Rude que eles devem aproveitar essa oportunidade e fugir dali rapidamente. Enquanto o caçador fala que ele é realmente incrível. Só que nesse momento ele pega num tapete. E fala que antes disso, ele vai ferrar com elas com certeza. Levantando o tapete e jogando todas elas dentro de um caldeirão. E elas começam a gritar de pavor, pois está muito quente. Enquanto ele fala para o Rude que a saída é por ali, e ele deve correr até lá. E ele fica muito animado, pensando que essas bruxas são muito burras. E várias notificações de danos vão aparecendo. Só que nesse instante uma cobra vai até o nosso garoto, prendendo a sua perna. E a Fugo diz que esse humano é inútil, e ele não vai morrer sozinha. Enquanto ele começa a falar que é uma droga. E aquela serpente vai tentando atacá-lo. E assim ele percebe que esqueceu que o seu personagem é extremamente fraco. Mas o Rude, que não foi embora ainda, fala que vai ajudá-lo. E assim ele pega sua espada e corta aquela cobra, salvando o nosso garoto. Enquanto ele pergunta se ele está bem. E o Jayon fala que sim. Ele pergunta para o Sr. Rude se ele pode pegar o seu arco emprestado. E o caçador pergunta se ele é bom com arcos. E assim que ele pega o arco, ele fala que é um pouquinho bom com o arco também. E ele vai mirando em algo que é aquele pote acima da cabeça delas. E depois que atira no pote, o pote se quebra e vai caindo em cima das garotas. Enquanto Rejuju, tremendo de medo, manda elas esperarem, falando que aquilo não é bom. E a Fugo pergunta o que diabos é aquilo. E ela é muito preocupada, diz que essa é a sua bomba ácida. E a Fugo, chocada, pergunta se ela realmente fez algo assim. E assim aquela bomba ácida vai caindo em cima das garotas. E simplesmente nesse instante, toda a sua casa entra em chamas com uma grande explosão. E depois que a casa explode, os dois encaram a casa destruída. Enquanto o Rude pergunta se ele realmente acabou com elas. E nesse momento a janela de status aparece, falando que uma conquista foi obtida. E ele derrotou as bruxas da floresta de Hazel e obteve mais de 300 mil pontos de experiência. E também obteve 5 mil pontos de conquista, deixando o Jayon muito surpreso por se realmente acabou com elas. E o Rude fala que isso é muito bom. E a nossa história fica muito feliz, babando, falando que isso foi muita, mas muita sorte. E tudo que ele tem que fazer agora é pegar aquilo. E assim o Rude disse que achou que eles iriam morrer. E ele foi muito incrível. Então mesmo que não seja muito, ele pergunta se ele aceitaria esse presente como gratidão. Enquanto a janela diz que ele obteve a fruta do dragão vermelho. E ele fica bem animado com isso, pensando que foi inesperado. E ele não lembrava disso nessa jogatina anterior. E esse Rude fala que como elas parecem valiosas, ele pegou no ninho das bruxas. E rapidamente o Jayon pega aqueles frutos da mão dele. Enquanto começa a comer todos sem ligar pra ele. E nesse instante a janela diz que ele agora possui um osso de dragão com um grande poder. E a sua barra de vida foi atualizada para 220. E ele fica muito animado pensando que ele conseguiu aumentar os seus status todos acima do 100. E foi realmente muita sorte. Enquanto o Rude só encara bem feliz, pensando que esse garoto não é nada mal. E encara o Jayon perguntando se ele tem interesse em caçar monstros. E o sistema só diz que uma rota de relacionamento com o caçador de monstros foi desbloqueada. E depois que ele fala isso, o Jayon vai pensando sobre. E depois que ele engole as frutas, ele só pede desculpas, mas tem umas coisas que ele tem que fazer. E o Rude fala que então não é um jovem ocupado. Só que nesse instante o Jayon percebe algo. Se pergunta se isso não é uma oportunidade pra ele. E ele não tem nenhuma classe. Então toda essa experiência massiva não tem pra onde ir. E se ele deixar assim, vai desaparecer em um único mês. E se Rude fala que está indo agora. Só que o nosso garoto para falando que 3 meses. Ele pergunta se 3 meses será o suficiente. Só que o Rude fala que não, e tem que ser 3 anos. E depois de alguns dias, o Rude vai começar a ensiná-lo. E fala que primeiramente, ele deve entrar na floresta e se esconder aonde ele quiser. Ele vai dar pra ele 30 minutos. Enquanto o Jayon pensa que então essa habilidade de rastreamento de monstros da árvore de habilidade de caçadores. E ele evolui bem rápido, mas esse Rude o subestimou, pois ele é um jogador veterano. Ele já explorou essa floresta inúmeras vezes. E ele se lembra de tudo, até as melhores coisas. E essas árvores são densas e confundem seu senso de direção. E as poros venenosos dos cogumelos estão espalhados. E as bestas ferozes são mais perigosas do que as bruxas. E a maioria das coisas está gravada na sua mente. E além disso, com o fruto do dragão vermelho, as suas habilidades físicas estão quase maximizadas. E ele não vai achá-lo tão fácil assim. Só que para o choque do Jayon, o Rude facilmente achou ele. Numa facilidade tremenda. E ele bem animadinho diz que dá 50 pontos a ele, pois ele se esforçou bastante. Enquanto o Jayon muito surpreso pergunta como diabos ele fez isso. E o Rude fala que seu rosto diz que está morrendo de curiosidade. E ele fala que faz tempo que não tem um aluno tão divertido quanto esse. E ele só manda eles começarem de novo. E ele deve se esconder novamente. E depois de tempo ele finalmente completou o trote do caçador. E a sua missão foi atualizada para as provações do caçador. E depois de treinar por um bom tempo, ele adquiriu a classe caçador de monstros. E as habilidades herbalismo, esgrima intermediária, sobrevivência, tiro ao alvo e várias outras habilidades. E ele fica muito animado olhando para elas. E fala que sim, eles têm que trabalhar juntos. E finalmente 3 meses se passaram. Enquanto Rude bem surpreso se pergunta se ele terminou de dominar tudo. E o Jayon fala que sim, mas se ele não acredita ainda, ele deveria se esconder em algum lugar, chamando ele de mestre. E Rude fala que sempre admira o seu espírito. Então agora ele vai se esconder. Mas se ele não achá-lo em 1 hora, ele deve preparar o jantar. Enquanto Jayon fala que é claro, ele está muito ansioso por isso. Passa nessa carinha de demônio completo. E depois que o Rude se esconde, ele está em cima de uma montanha, falando que fica feliz que ele tem encontrado um aprendiz tão bom quanto esse. Mas ainda assim, ele não deveria estar dificultando muito pra ele. E se ele se esconder perto
de um penhasco. Ele não acharia ele em uma hora. Só que lá no cantinho da tela, o nosso garoto só tá encarando ele, enquanto agarra sua perna. E Rudy fica muito chocado olhando pra baixo. E o Jaeon, no seu modo demônio, fala que finalmente achou ele. Enquanto Rudy se pergunta o que diabos é isso. E na segunda tentativa, o nosso herói achou ele de novo. E na terceira achou ele também. E na quarta achou ele também. E na quinta vez, ele foi em direção a uma montanha muito isolada, falando que ele nunca acharia ele ali. E é claro que não, pois esse lugar é o ninho de um cão infernal. Só que bem atrás dele, nosso garoto diz que nem terremotos acordariam um cão infernal adormecido. E ele não deve se preocupar. E pegando no seu ombro, ele pergunta se passou. Enquanto Rudy, bem nervoso, fala que sim. E depois de um tempo eles começam a conversar. E Rudy fala que ele é muito incrível. E ele dominou essas habilidades em apenas 3 meses. E o nosso herói bem animado diz que é tudo graças ao seu mestre. Mas o Rudy fala que não, ele é muito talentoso. Enquanto o nosso garoto pensa que na verdade, essa foi uma combinação furiosa de 5 golpes. E ele com essa cara arrogante diz que é tudo por conta dele. E ele o ajudou bastante. Enquanto ele pensa que na verdade ele subiu de nível, usando as experiências massivas da caça às bruxas. E assim o Rudy diz que ele até se lembra das dicas de ecologia de monstros que ele deu pra ele. Enquanto o nosso herói pensa que é claro, pois ele é o autor real da ecologia dos monstros. E o Rudy bem animado fala que ele nunca conheceu alguém como ele antes. E ele definitivamente vai muito longe. E pergunta o que ele vai fazer agora. E se será aquela tarefa que ele mencionou antes. Só que o Jaeon fala que primeiro ele vai ganhar algum dinheiro. E tudo começa com moedas de ouro. E o Rudy fala que isso é ótimo. E na verdade ele tem um amigo muito próximo que trabalha como mercenário. E que tal ele tentar trabalhar como mercenário também. Enquanto o nosso herói pensa que na verdade essa proposta é bem intrigante. E pode ser um bom até. E trabalhar como mercenário é a melhor opção para uma renda inicial. E ainda mais importante, é gratuito e flexível. E se ele tiver sorte, talvez ele encontre até os guardiões desse jogo. E Sid bem animado fala que sim, ele será um mercenário por enquanto. E o Rudy fala que isso é incrível. E dá uma insígnia pra ele e manda ele levar isso, falando que essa é sua velha insígnia de mercenário. E com isso seu amigo irá reconhecê-lo. E ele deseja a ele boa sorte, o chamando de Valor. E o nosso garoto bem animado fala que sim, chamando ele de Mestre Rudy. Ele vai pensando que é perfeito. Ele derrotou as bruxas e até ganhou uma classe. E esse é um excelente começo. E nesse ritmo, até o final feliz desse maldito jogo, pode não estar fora do seu alcance. Enquanto ele vai lembrando das palavras daquela, que perguntava se ele não queria ver o verdadeiro final. E talvez ele realmente exista. E ele encara sua janela e percebe que a função de deslogar não está ativada. E essa deve ser a emoção de um jogo da morte. Então ele vai aproveitar isso ao máximo. E ele só manda aquela maldita esperar, pois ele jura que com certeza irá alcançar o verdadeiro final desse jogo. E agora em outro local no meio do universo, aquela começa a dar risada, assistindo tudo por uma televisãozinha. Enquanto fala que é muito hilário. E esquivar das bruxas daquele jeito foi realmente impagável. E ele está muito feliz só de ficar olhando pra ele dessa forma. Só que nesse momento, outra mulher aparece nas suas costas, enquanto pergunta se é ele. E definitivamente ele não é um cara comum. Enquanto aquela pergunta se ela está afim dele ou algo assim, chamando ela de Valpurga. E essa linda mulher nas suas costas só encara a televisão e fala pra Aquila que ela é uma deusa. Então por que ela olharia para um homem que ela deve proteger de qualquer maneira? E Aquila bem animada pergunta por que não. Ele é muito fofo, mas a deusa encara bem séria. E Aquila pergunta por que ela é sempre assim. E ela costumava ser mais divertida. Mas a Valpurga diz que isso foi há muito tempo. E pergunta se a propósito, ela realmente pagou a dívida dele. E Aquila fala que sim, isso foi resolvido há eras. E então ela pergunta por que aquele pobre coitado nem sabe que ela pagou a sua dívida e ainda está trabalhando para quitá-la. E Aquila só diz que é isso mesmo. E a deusa fala que ela é muito cruel. Mas a garota pergunta por quê. E é muito divertido. E ela deve só olhar pra ele. Ele está muito cheio de vida. E a deusa fala que ela é realmente horrível. E Aquila animada só agradece ela. Mas a Valpurga pergunta se ele também faz parte do seu plano. Ou se é só mais um brinquedinho. E a Aquila só ri do que ela diz. E não fala nada por um tempo. Mas depois ela fala confiante que ele é mais como um talento promissor. Que ela está muito motivada em cultivar. Então ela deve ficar de olho nele por enquanto. E agora a cena volta pra floresta, com o Jaeon muito exausto, se perguntando por que essa floresta de merda é tão cansativa assim. E esse corpo nem mesmo aguentou a sua caminhada de 12 horas. Mas agora é hora de ir diretamente para a guilda de mercenários, que está logo na sua frente. E assim ele vai em direção à cidade e entra em um restaurante, enquanto as garçonetes dão boas-vindas a ele ao Francois, a melhor taverna em Frankfurt. E ela iria perguntar como pode ajudar o querido cliente. E ele corado fala que na verdade ele está procurando por alguém. E ela fala que entende e vai mostrar a mesa primeiro pra ele, enquanto ele pensa que como esperado. E essa taverna é o lugar mais clássico para obter informações. Bebidas, gente viva e um incrível cheiro de comida boa. E se algum lugar tiver informações sobre a guilda de mercenários, será esse lugar. E as pessoas sempre falam demais, quanto mais alegres elas estão. E acima de tudo, as garçonetes são muito fofas. E ele bem animado fala que falando nisso, ele pergunta se elas conhecem alguém chamado Ubis Shout. Só que assim que ele fala isso, todo mundo entra em pânico, tremendo na base. E ele se pergunta o que é isso. E a garçonete tremendo chama ele de senhor e fala que esse nome não deve ser pronunciado por ali. Enquanto ele pergunta o porquê, e a outra garçonete diz que ele é muito perigoso e o seu namorado se envolveu com ele uma vez. E ele voltou como uma múmia. Enquanto o Jaeon fica muito assustado, se perguntando o que diabos é isso. E os outros dizem que sim, tem várias outras pessoas que sofreram por causa dele. E depois que ele falou isso, a felicidade da taverna diminuiu. Enquanto eles perguntam para quem o Sr. Rude o introduziu. E essa garçonete assustada fala que o senhor tem que fugir, pois ele chegará a qualquer momento. Enquanto ele pergunta como assim. Só que nesse momento ele dá de cara com um muro. E se pergunta o que foi isso. Mas aquele muro era na verdade um homem. E ele fala que ele, o seu nome é Rubis Schultz, a pessoa que ele está procurando. E esse Rubis encara aquela insígnia e pergunta o que é isso. E se essa não é a insígnia
do mercenário Rhodes. Então ele deve ser o cara que ele comentou. Ele bem animado fala que isso é perfeito. E ele estava procurando um escravo, não, na verdade, um companheiro para ajudá-lo. Enquanto Jeon, tremendo de medo, pergunta o que foi isso e o que ele acabou de dizer antes. E Rubius fala que sim, é só uma brincadeirinha dele. Enquanto o nosso garoto pensa que com certeza o Rhodes está morto na próxima vez que eles se verem. E os dois começam a caminhar pela cidade. Enquanto Jeon pergunta se no fim ele é um companheiro que será levado até a guerra entre o príncipe eleitor e as forças do Pesamut. E Rubius fala que sim, ele entende muito rápido. E nosso herói pensa que mesmo que pareça que ele esteja sendo contrabandeado para o exército de algum país, isso na verdade é uma ótima oportunidade. E o príncipe eleitor é um guardião do jogo e um dos eleitores de Pauts. E então por ele pode conseguir informações sobre os outros guardiões. E nesse momento, no centro da cidade, trompetes são tocados. E Rubius fala que falando dele, aí vem aquele cara. E essa é a procissão do príncipe eleitor. Enquanto citar o príncipe eleitor, vai cavalgando no seu cavalo. E o Rubius bem animado diz que ele combinaria muito com aquele grupo. E o nosso garoto pensa que é diferente do que ele esperava. Ele se pergunta se aquele é realmente o atual príncipe eleitor. E na verdade ele parece um vilão. Mas ele fica muito chocado encarando a outra pessoa, enquanto se pergunta o que ela está fazendo ali. E uma cavaleira loira está bem ao lado do príncipe eleitor, cavalgando no seu cavalo branco. Enquanto Jeon se pergunta o que a dama Valpurgis está fazendo ali. E esse é o príncipe eleitor encara a garota e pergunta se tem algo de errado com ela. E ela parece meio distraída, mas ela olha pra ele e fala que não. E não é nada demais. E o príncipe diz que o campo de batalha os espera. E ela só fala que sim. Enquanto Jeon lá atrás pensa que ela foi sua companheira nas suas jogatinas anteriores, mas ele não pôde salvá-la nenhuma das vezes. E sempre acabava da mesma maneira. E assim o Rubius encara ele e pergunta se algo te incomoda, mas ele fala que não. Enquanto ele confiante pensa que dessa vez, mesmo que ele tenha que arriscar a sua vida ali, ele vai encontrar um final onde ela fique viva. E agora no campo de treinamento da guilda mercenária, vários caras estão treinando, enquanto Jeon pensa que isso é bem denso. E esse Rubius começa a gritar que já vai começar. E esse é o tempo perfeito. E eles estão selecionando os líderes de grupos através de lutas. E tá valendo dinheiro também. E o Jeon pensa que sim, orgulho e dinheiro. Os mercenários são sempre assim. Mas tudo que ele precisa fazer é contratar o príncipe eleitor. Então ele acha que deve ficar bem por enquanto. Só que o Rubius vai até ele e fala que ele também vai participar, fazendo o nosso garoto tremer na base. E ele é bem animado fala que é claro que ele vai participar. E nem ferrando que o Rude mandaria algum idiota. Enquanto o nosso garoto se pergunta se ele não liga para o seu consentimento. E nesse instante o Rubius começa a falar para todos que o novato apareceu. Ele pergunta quem quer ir contra ele. E todos começam a ficar bem animados, falando que é carne fresca. E eles devem ir primeiro. Enquanto o Jeon se pergunta se ele nem pode recusar. Então ele acha que ele vai ter que usar um pouquinho do seu poder para parar todos eles. E depois de um tempo o oponente foi encontrado. E eles estão cara a cara. E esse mercenário confiante fala que ele é o Max. E é um prazer conhecê-lo. E ele pergunta qual é o problema com o seu corpo. E com o golpe dele, ele pode partir ao meio. Enquanto o Jeon pensa que ele tem uma boca suja. E o seu corpo ganha muitos likes no Insta. E interrompendo todos, o Rubius pergunta se eles estão prontos. Então agora eles devem começar. E depois de alguns segundos, aquele mercenário Max parte pra cima do nosso garoto com vontade de exterminá-lo. Mas depois de alguns meros segundos, a espada dele voa aos céus. Enquanto todos ficam chocados, com o nosso garoto derrotando ele em um único movimento. E os mercenários se perguntam o que diabos acabou de acontecer. E como ele derrotou o Max com um único golpe. Mas o Jeon pensa que é como esperado. Depois de comer pitais vermelhas, a sua força está no nível de um ogro. E nesse momento todo mundo fica muito animado, falando que também querem lutar contra ele. Enquanto o Jeon pensa que é uma droga. Eles são completamente malucos. Mas ele fala que então será um de cada vez. E ele derrotou um deles com esgrima intermediária. E depois com a técnica de aprisionamento de monstros. E depois com a cabeçada de monstro. E finalmente um careca muito forte apareceu, falando que isso é um absurdo. E eles estão se vergonhando contra um novato. E esse é o mercenário Charlotte. E o Jeon treme na base encarando ele, se perguntando o que é esse tamanho. E se ele realmente é um humano. Isso deveria ser demais. E ele só pensa que agora ele tem que quitar. Mas quando ele encara a janela, ele percebe que a função logout está cancelada. Então ele lembra que ele não pode quitar. E tudo graças àquela maldita Aquila. Então ele só pede um minutinho para o Charlotte. Mas ele só fala que nem ferrando. E ele quer lutar agora. E o Jeon só pensa que sim, ele tem uma sorte de merda. Mas já que a situação é essa, não tem o que fazer. Então ele deve lutar direito. E se ele pega no braço do Charlotte, e depois agarra sua roupa. E esse golpe se chama arremesso de monstros. Arremessando o Charlotte contra o chão, fazendo ele desmaiar. Enquanto o Jeon pensa que ele é muito, mas muito pesado. E depois que ele derrota o Charlotte, todo mundo fica muito animado. E até o Rubius fica coradinho olhando pra ele. E nesse instante eles começam a gritar, falando que isso é inacreditável. E ele derrotou o Charlotte, o mais forte dali. E ele é realmente um monstro. E eles começam a agarrá-lo, falando que ele é muito incrível. Enquanto o nosso herói pensa que ele só quer descansar um pouco. Só que assim o Rubius vai até ele, mandando todos saírem do caminho. E ele com essa cara de psicopata, encara o nosso garoto. Enquanto o Jeon se pergunta se ele realmente quer tomar o aprendiz do seu amigo. Mas o Rubius bem animado diz que ele foi muito bom. Então ele é o escolhido. Ele é o novo líder do grupo para essa batalha. O Valorstead Valor. Enquanto o Jeon se pergunta o que tá acontecendo ali. Mas logo no dia seguinte, todos estão com as suas armaduras e prontos para a batalha. E obviamente sendo liderados pelo nosso garoto que tá muito nervoso, segurando a sua pequena adaga. E depois disso, a cena corta para no meio da guerra, com aquele Rubius gritando que eles devem atacar agora. E o exército inteiro parte para o ataque, lutando contra vários monstros. E nosso garoto no centro da luta começa a matar vários deles. Enquanto pensa que agora, eles estão alinhados com as forças do príncipe eleitor. E ele vai lembrando do dia anterior, com o Rubius dizendo que eles estariam em confronto direto com o exército orc do rei demônio Besamut. E a sua missão é bem simples, roubar a bandeira militar do comandante inimigo. E o plano é bem prático. Quando suas forças atravessarem a formação do inimigo, eles passam por essa abertura e vão colapsar as suas linhas. Mas eles devem se lembrar que os orcs são
muito orgulhosos. E não são só apenas fortes, mas também possuem uma ótima coordenação. E isso ele aponta pro nosso garoto lá atrás, falando que o seu trabalho como líder do grupo é pará-los. Já viram 2 orcs gigantescos enfrentando o nosso garoto, mas ele rapidamente desvia dos golpes, enquanto tenta contra-atacar. Mas pergunta que tipo de trabalho de líder de grupo é esse? E eles não podem ser ridículos. A única coisa que eles estavam planejando fazer era ganhar um pouquinho de mérito militar e fugir depois. E agora na cabana dos orcs, um dos soldados vai até o seu comandante, falando que os seus lanceiros estão sendo trucidados. E o seu capitão fala que isso é ridículo, e os seus lanceiros são de elite. Isso manda ele passar aquilo pra ele. E seu capitão vai ter uma torre e começa a observá-los de longe, e fica muito surpreso perguntando o que diabos é aquilo. E quem caralho são esses malucos? E vendo essa cena, o capitão orc começa a entrar em choque, e fala para os mosqueteiros se alinharem agora, e atirarem neles. Só que rapidamente com seus escudos, os soldados começam a se proteger, enquanto o nosso garoto pensa que esses mosquetes são muito patéticos. E sem fogo rápido, esses mosquetes têm que alternar as filas de atiradores. E esse é o capitão fala para a primeira fila, que o fogo completou, e a segunda fila deve ir em frente. Só que nesse instante nosso garoto percebe a brecha, e avança para cima de todos eles, juntamente com seu escudo. E com seus soldados lá atrás, ele ordena que eles destruam todos. Mas um orc lá atrás pergunta que diabos é isso? Isso deveria ser impossível. E como eles estão sendo aniquilados por esse fracote? Que esses merdas não podem ser humanos com certeza. E esse soldado que tá segurando a bandeira. E essa bandeira carrega o orgulho da história da sua tribo. E ele não pode permitir que eles roubem. Já vendo os 3 avançando pra cima dele. E depois de alguns segundos ele é finalizado. E todo mundo começa a comemorar, falando que o líder do seu grupo, Valor, capturou a bandeira inimiga. E ele é demais. Enquanto o nosso protagonista pensa que agora ele tem que aguentar um pouco mais e terá mais mérito militar. Só que para o choque de todos, eles escutam uma trombeta. E o soldado fala para o líder que eles têm más notícias. E seus aliados estão recuando, deixando o nosso herói em choque. Mas a pior parte deve vir por aí, que é que os reforços dos orcs estão chegando na linha de frente. E o Jayon começa a suar frio, pensando que a vitória estava logo ali. Então por que caralhos eles estão fugindo agora? E o soldado atrás com muito medo pergunta para o líder do grupo o que eles devem fazer agora. E se eles devem deixar a bandeira e correr dos inimigos. Mas o Jayon pergunta o que ele tá falando, enquanto o soldado com muito medo fala que eles já estão cercados, com a multidão de soldados orcs, encarando todos eles. E nesse instante o capitão desses soldados fala que agora acabou. E esse é o chefe oculto, o grande general orc Kalion. Enquanto Kalion diz para os corajosos guerreiros humanos que eles devem desistir e recuar agora. E esses são os seus orgulhosos soldados de elite. E se eles retornarem agora e deixarem a bandeira com eles, ele honrará sua coragem e poupará suas vidas. Só que o Jayon pega a bandeira e fala que não acredita neles. E diz que se ele der um passo a mais, a sua bandeira vai pra gaveta de cuecas do Charlotte, deixando aquele orc completamente possesso de raiva, perguntando como é que ele ousa fazer algo assim com a sua bandeira sagrada. Só que nossa hora pergunta se ele realmente acha que há regras na guerra e se significa vitória. Ele vai fazer o que quiser com a sua bandeira. E os orcs lá atrás falam com o seu capitão, mas o capitão não liga. Isso manda eles se prepararem agora, apontando suas armas para todos. E ele manda que seus orcs enchem os humanos de bala. E eles começam a atirar neles, sem ligar nem pra sua bandeira. E o Jayon no meio recebe uma notificação, percebendo que a sua intimidação falhou. E ele percebe seus soldados se machucando bastante e não conseguindo se defender da multidão. E ele pensa que é uma droga. Eles realmente trouxeram o grande general pra ali. E nem ferrando que ele consegue tancar esse monstro com a sua fama e rank atual. E ele fica muito nervoso e perguntando o que ele deve fazer. E vai lembrando do passado dele juntamente com seus companheiros, quando ele ainda era absurdamente forte. Mas essas lembranças foram quebradas por aquela maldita psicopata, aquela demônia da Aquila. E depois de ter aqui meio um ataque de pânico, os soldados vão até ele, falando que precisam de ordens do seu líder, ou senão eles serão aniquilados. E o Jayon fala que certo. E ele começa a tremer dando um sorrisinho e começa a coringar do meio da guerra, assustando todo mundo. E nesse instante, o nosso garoto pega o trompete do Charlotte, enquanto Charlotte diz que nenhum reforço está vindo. Mas nosso herói manda ele calar a boca, pois ele sabe o que está fazendo. E se ele carrega o seu sopro e sopra aquele trompete. E um som imenso é escutado por todos, mas ele se pergunta o que ele está fazendo, enquanto o soldado ao lado fala que essa direção oposta da onde seus aliados vêm. E o Jayon fala que sabe, isso manda que eles calem a boca e bloqueiem as balas. Enquanto pensa que agora eles estão kits, ele e a Aquila, e se ela possui honra, ela não abandonaria ele. Afinal, ele ainda é o seu VIP. Mas vendo essa cena, o general orc sobe os lanceiros avançarem e matarem todos, com aquele orc de antes avançando pra cima do nosso garoto, falando que ele é o arqui-inimigo do seu povo. E quando aquela lança imensa está bem acima da cabeça do nosso herói, algo corta a garganta daquele orc, e vindo de trás do exército inimigo, aquela cavaleira montada no seu cavalo começa a voar pra cima de todos. Isso manda que eles não desistam, e ela manda que eles levantem suas espadas, falando com todos os soldados. E nesse momento o general orc fala que essa luta é entre ele e a Gonda Niver de Bayer, e essa é uma luta nobre. Enquanto a garota diz que ele é um ser honesto, mas ainda indigno, e já parte pra cima do general orc, mas o general orc consegue bloquear a espada dela, enquanto tenta contra-atacar. E o Jayon lá atrás percebe que ela é muito incrível. Eles estão no mesmo nível. Embora a Valpurgis esteja nos níveis iniciais da história, ela ainda é muito forte. E nesse instante a Valpurgis acerta um golpe na barriga do orc, e o orc percebe que ela é realmente forte, mas quando ele se dá conta, vem um chute bem na sua cara, lançando ele ao lado. E ele fica muito puto depois de receber esse golpe.
golpe, falando que essa garota é muito incrível. E não apenas a sua esgrima, mas o seu combate corpo a corpo é realmente fantástico. E ele deve ser a irmã de Valpurga, e sendo da ordem militar, até que faz sentido. E a garota diz que ela serve a Deus com todo o seu coração. Enquanto o General Orc pergunta se é sério, e a garota diz que eles estão perdendo tempo ali. Então novamente ela parte pra cima daquele monstro, enquanto ele bloqueia o seu ataque e dá um sorrisinho maléfico, ficando muito animado com a luta, já tentando finalizá-la. Só que para o choque dele, a garota dá um grande salto, e depois que ela pousa, ela lança um golpe tentando partir o corpo do Orc ao meio. E assim o Orc cai, falando que essa foi uma ótima luta. Enquanto todos os Orcs lá atrás se perguntam que merda é essa, e como isso poderia ser possível. Mas os soldados começam a carregar o capitão, falando que ele perdeu, e eles devem recuar. Enquanto o nosso herói fica muito surpreso encarando a garota, e pensa que mesmo esse comandante monstruoso foi derrotado com um único golpe. E então esse é o poder da Dama Valpurgis. Ela realmente ainda é muito incrível. E assim os Orcs começam a ir embora, recuando da batalha, enquanto a garota vai até o nosso herói, perguntando se ele é o líder dos mercenários. E ela conseguiu sentir a sua coragem, e ela se chama Valpurgis, enquanto Jaeon disfarça a surpresa, e fala que é um prazer conhecê-la, e seu nome é Valor. E ela fala que é um prazer, senhor Valor. E ele bem cabisbaixo diz que se não fosse por ela, eles estariam mortos. E percebe que no momento, ele não é mais o aço eleitor, então ele deve tomar muito cuidado. Mas ela pergunta pra ele o que tem em sua cabeça, mandando ele olhar pro lado, com todos os mercenários chamando ele de líder, e mostrando a bandeira inimiga. Enquanto o Charlotte muito animadinho se manda ele pegar aquilo. E uma notificação aparece, falando que a sua credibilidade entre a corporação mercenária aumentou. E o Jaeon fica bem surpreso, perguntando se realmente por sua causa. E eles quase morreram. E ele não tinha muito o que fazer, pois ele era fraco. E ele tremendo fala que entende, o que assusta muito o soldado. E nesse instante o nosso herói fica muito animado, e começa a gritar de alegria, falando que essa é a sua bandeira agora. E a garota lá atrás encara ele bem feliz, enquanto todos os soldados começam a comemorar. E agora de volta à taverna François, uma garotinha abre a porta de uma vez, gritando pelo Charlotte. E ela tá cansada de tanto correr, mas ela só percebe aquele brutamontes sentado na mesa, enquanto ela chorosa vai até ele e pergunta se ele foi pra outra guerra e se ele se machucou. Mas o Charlotte diz que está bem, isso manda ela ter calma, enquanto o nosso garoto pergunta para o Rubens quem é essa garota e se é filha dele. Mas ele fala que não, e ela só tem 15 anos. Mas ele fala que é mentira, só que ele conta pra ela que ela é a irmã mais nova dele, a Batiste. Enquanto a Batiste encara o nosso garoto com essa carinha muito fofa, e ela vai até o Jaeon e começa a ameaçá-lo, falando que por sua causa o Charlotte ficou assim, e pergunta se ele pode pagar por um bom médico. Mas o Charlotte tenta acalmá-la, falando que graças ao seu líder eles voltaram vivos, o que surpreende a garota, e todo mundo fala que é sério. Se não fosse por ele, eles teriam vida de almoço para os Orcs, e todos foram salvos por esse cara. Eles dão vida longa ao Valor. E o nosso garoto muito envergonhado fala que sim, eles só devem comer os seus subordinados. Mas enquanto eles comemoram, outra pessoa entra na taverna, que é aquela cavaleira de antes, e o nosso garoto ainda animadinho só encara a garota, e se pergunta o que a Conda Valpurgis está fazendo ali. E assim depois de algumas horas, na base avançada de Haifen, o nosso garoto e a garota estão em direção à cabana principal, enquanto ela diz que o próprio Aço Eleitor convocou ele ali, e parece que ele quer premiá-lo com honras militares. E o Jaeon fala que entende, enquanto ela pergunta se isso não é incrível, e como mercenário, essa é a maior honra possível. Mas ele percebe que ela tá meio diferente de antes, e ela parece mais alegre. E ele fala pra garota que ela parece mais feliz do que ele, chamando ela de Conda, mas ela rapidamente diz pra chamá-la de Valpurgis. E assim que eles chegam, ela só manda que ele olhe em volta, e esses são soldados que foram salvos pelos seus esforços. E sem sua bravura, todos estariam mortos. E eles são cidadãos do Império, e estão vivos graças a ele. E então ela pergunta se por um acaso tem algum outro motivo para estar feliz. E assim ele entende, e lembra do passado, naquele momento em que ela enfrentou todos por ele. E a Valpurgis realmente não mudou. A única coisa que mudou foi apenas a sua relação, pois agora ele é um mero mercenário. E assim finalmente eles chegam na cabana do príncipe, enquanto a Valpurgis diz para Vossa Majestade que ela trouxe o Valor. E aquele carinha fala que ela fez um bom trabalho. Então esse é o tão aclamado Valor. E ele fala que é um prazer conhecê-lo. E ele pode chamá-lo de Aço Eleitor. E o seu nome é Philip, já com ele exalando o seu poder. E o John fala que é um prazer conhecê-lo, enquanto pensa que esse é o encontro com um verdadeiro guardião. Ele tem uma presença imensa. E assim o príncipe diz que ele foi conhecido como Morte do Campo. E a sua coragem é incrível. E é como um bravo leão. E o Jaeon só fala que fica lisonjeado com isso. Mas o príncipe diz que um homem de mérito deve ser reconhecido. E ele dará aos seus companheiros cerca de 100 florins. E para ele dará 300 florins. E esse nosso herói se ajoelha e fala que um dia ele vai pagar por tamanha generosidade. E o príncipe fala que certo, e pergunta se ele precisa de mais algo. E o nosso herói fala que tem um pedido. E o príncipe pergunta qual é. E o Jaeon fala que gostaria de se reunir com seus companheiros e irem descansar em Winterbayer. E o príncipe diz que Winterbayer é um pouco longe dali, mas ele ainda o permite. Ele deve pegar um vagão no galpão e usar como quiser. E ele fala que sim, eu agradece. Mas o príncipe percebe que ele ainda não saiu e pergunta se ele precisa de mais algo. Enquanto o Jaeon pensa que normalmente ele recuaria ali, mas ele encara a garota bem animado ao seu lado. Então ele fala pra Vossa Majestade que se não for muito, ele quer perguntar algo. E o príncipe fica bem sério e manda ele dizer o que é, enquanto Jaeon o encara e pergunta qual é o verdadeiro pensamento dele sobre essa guerra. E depois que ele fala isso, todos se perguntam do que ele está falando. Enquanto Nossera pensa que é como esperado, todos ficaram confusos. E isso é bom, não tem o que fazer, ele é um mero mercenário. E seu príncipe encara e pergunta o que ele pensa sobre isso. E o Nossera diz que com a sua visão limitada, ele não pensa muita coisa, mas tem algo que o preocupa. Enquanto daqueles segurantes pergunta que tipo de merda um mero mercenário pode ficar preocupado. E eles falam que sim, é realmente bobagem. Ele deve ter pegado com fofoca e querer falar pra ele. Só que a Valpurgis interrompe todos, falando para Vossa Majestade que tem um ditado que diz: nunca julgue um livro pela capa. E ela pergunta o que ele acha de escutar
escutar ele. Enquanto aquele cabeludinho ao lado, pergunta como é que ela ousa falar dessa maneira com Vossa Majestade. Mas o príncipe a para, falando para o seu tio que ela é a sobrinha do eleitor de Bayer, então ele deve ter respeito com ela. E o nosso herói pensa como esperado. Ela é realmente muito legal. E depois de acalmar o seu tio, ele manda o nosso garoto dizer qual visão ele tem sobre essa guerra. E assim o Jaime fica bem nervoso e dá uma respirada e fala para ele que uma emboscada está por vir, o que choca todo mundo, principalmente o príncipe. E ele pergunta como assim uma emboscada e qual a sua base para pensar nisso. E o Jaime fala que bom, a principal estratégia do rei demônio Pesamut sempre envolveu emboscadas e traições. E ele deve levar em conta a guerra com o reino de Toa há 10 anos atrás e a batalha contra o Marquês Anaut há 6 anos. Nesses dois casos, eles podem ver que as suas táticas foram decisivas nas guerras. Então, dito isso, eles devem tomar cuidado com as suas estratégias de traições e afins. E o príncipe encara ele e pergunta se realmente ele está falando que tem um traidor entre eles agora. E nosso herói diz que apenas cogita e não dói ser precavido. E o príncipe, muito arrogante, fala que é verdade, isso não dói. E fala que ele é realmente bem ousado e ele deve ver com atenção. A única coisa que permite sua cabeça ainda estar no seu corpo é porque ele deixou. E ele deve entender e saber o seu lugar. E a Valpurgis tenta falar, mas o nosso garoto a interrompe e fala que entende. Aí quando ela ficou bem nervosa, vem do nosso garoto e assim ele se curva novamente e pede perdão pelo seu erro. E fala que então se eles derem licença pra ele vai se retirar. E depois que ele vai embora, o John pensa que ele é bem estranho. E antes o Aço Eleitor era muito mais prudente. Mas dessa vez ele é bem mais arrogante. Então com certeza tem algo de errado dessa vez. E primeiro foram as frutas dragões vermelhas, que normalmente deveriam aparecer bem depois. E também a Valpurgis, que deveria aparecer bem na frente. E tudo está completamente diferente de antes. Então eles perguntam se talvez isso queira dizer algo. Mas nesse momento, alguém chama ele de Senhor Valor. E o nosso garoto percebe que é a Valpurgis. E ela, bem cansada de tanto correr, fala que finalmente o encontrou. Enquanto ele pergunta o que a dama Valpurgis quer com ele. Mas ela fala que ele foi bem rápido. E ele pergunta se por um acaso ela veio correndo atrás dele, porque estava preocupada. E ele é bem animadinho e fala que é claro. Enquanto ele percebe que com certeza ela é bem fofa. E assim ela fala que pede perdão pelas palavras proferidas pelo eleitor Philip. E se ele quiser qualquer coisa, ele deve dizer a ela e dizer pra ela o que ele deseja. E ele começa a encarar suas pernas. E se pergunta como assim qualquer coisa. E ele pergunta se ela não está sendo confiante demais. E se ele pedir algo completamente anormal. Mas ela só manda ele não subestimá-la, pois ela vem de uma grande família do Império. E ele fala que sem dinheiro que não falta. E ela deve ter várias roupas. E ela pergunta como assim. Mas depois de pensar nisso, ele para e só fala pra ela que quer uma pena e uma pistola. E ela preocupada pergunta se é só isso que ele quer. E se ele realmente tem certeza, é uma oportunidade única. Mas ele fala que sim, ela não deve se preocupar. Só que ele fala chorando pra ela que o seu sonho é se tornar um cavaleiro. E ele planeja usar isso para aprender a cavalgar. E a pistola é tipo o seu sonho. E ele pergunta por que ele está chorando. Mas ele só fala que tá chovendo e não é choro. E ele é bem animada diz que nunca viu alguém tão bom quanto ele antes. Enquanto por dentro ele pensa que ele já desistiu de muita coisa, só para ajudar os outros. E ela fala que certo, esse não é o lugar certo para falar sobre isso. Então ela agarra o braço dele e só manda que ele a siga. O que surpreende nosso garoto, se perguntando que a dama Valpurgis quer com ele. E ele fica cada vez mais envergonhado encarando a garota. E agora um tempo depois, no campo de batalha do Pico de Harfen, o Aço Eleitor Philip contra o rei demônio Pesamut. Os dois exércitos estão se encarando, enquanto Philip diz que esse é o dia que eles irão matar o Pesamut. Enquanto o rei demônio do outro lado pergunta se alguém consegue congelar a boca dele, pois ele consegue sentir o seu bafo bem dali. Mas o mordomo demônio ao lado fala para o seu Lorde que as preparações para a guerra estão completas. E o rei demônio fala que ele fez um bom trabalho. Só que o mordomo pergunta se realmente é prudente usar aquela mulher. E o rei demônio pergunta se ele realmente vai perguntar isso de novo. Só que o rei demônio diz que se eles capturarem o eleitor Philip, ele vai ser um refém valioso. E se derem ele para aquela maldita pervertida. Mas ele para de pensar nisso na hora, quando ele recebe uma ligação no seu anel. Enquanto fala que falando do demônio, ela apareceu. E do outro lado da linha, a garota diz para ele que está pronta. E ela pode começar a operação. E o rei demônio fala que certo, ela fez um bom trabalho. Mas ele fica bem nervoso. E depois só manda ela pegar leve com ele. Enquanto ela pergunta como assim, e até onde ela pode ir. Mas o próprio rei demônio, muito nervoso, só manda ela não passar dos limites. E ela bem animadinha pergunta o que é isso. E quando foi que ela passou dos limites, ela sempre pega bem leve. E ela nunca passou de nenhum limite. Enquanto o próprio rei demônio e o seu mordomo demônio ficam bem nervosos, só pensando nessa psicopata. E agora à noite, ainda no meio da guerra, o nosso garoto cavalgando no seu cavalo pensa que isso é incrível. E o nome dele é Phil. E ele é bem rápido. E só de pensar que ser um cavalo para um duelo é bem apropriado para uma senhorita da casa Bayer. E ela ainda deu pra ele uma poção bem cara, a poção de cura perfeita, que custa 1000 florins. Só que nesse instante, uma explosão acontece bem nas suas costas. Enquanto ele percebe que já começaram, então ele precisa se apressar. E mesmo alguém como o Aço Eleitor não conseguirá lidar com isso. E ele provavelmente vai avançar sem dó que nem um imbecil. Mas ainda tem uma chance. Só que na verdade não tem nenhuma chance, pois ele é realmente um imbecil. E o seu próprio tio, o rei demônio, estão rindo da cara dele, enquanto o encaram percebendo que ele é um completo idiota, pois ele acabou de ser traído. E assim o príncipe pergunta para o seu tio por que foi que ele o traiu desse jeito, e como ele ousa fazer algo assim, mesmo sendo um cavaleiro do Império. Enquanto seu tio gordinho diz que ele não vai conseguir entender. E ele deve ver com atenção. O que ele fez foi conspirar os rebeldes contra o Imperador. E ele, notando isso, decidiu cooperar com o Pesamut por traição como Aço Eleitor. E ele pergunta para o seu sobrinho se ele entendeu, enquanto faz um sinal de cortar a cabeça, perguntando se isso faz sentido pra ele. Enquanto esse Aço Eleitor que era pra ser um herói, fala que isso não faz o menor sentido, e que acreditaria numa coisa dessas. Mas o rei demônio pisa na sua cabeça e pergunta se por um acaso ele tá passando pela puberdade ou algo do gênero, e ele deve só aceitar a realidade, chamando
chamando ele de lunático. E ele manda que seus servos capturem ele, enquanto o Aço Eleitor, que de novo era pra ser um herói, fica com muito medo e manda os servos ficarem longe dele. E fala que ele é um nobre eleitor. Mas o Rei Demônio diz pra ele calar a boca, pois ele está falando demais. Só que para o choque dele, a Dama Walpurgis aparece bem na sua frente, dando um chute na cara do Rei Demônio. E ele fica muito puto falando que é uma droga. Essa maldita apareceu. E ela manda eles escoltarem sua majestade para o mais longe dali. Enquanto aquele tio fala para o Pessamut que o Philip está fugindo e eles devem capturá-lo. E o Rei Demônio manda ele calar a boca, pois ele tá vendo isso. E ele começa a falar no seu anel se a Hexal já está a postos, pois ele está indo por ali. E ela pergunta se é tão rápido assim. E o Rei Demônio pergunta se ela não está pronta, mas ela fala que está. Então ela deve brincar um pouquinho com ele. Mas o Rei Demônio manda ela levar isso a sério e começar o seu trabalho agora. E ela fala que sim. E ele é bem animadinha diz para os meninos que é hora de começar. E eles devem estar com muita fome, encarando vários cachorros demoníacos, babando por comida. Enquanto ela só manda que eles devem pegar ele. E agora em outro lugar, os cachorros demoníacos estão seguindo o nosso garoto, enquanto ele vai matando cada um deles. Enquanto pensa que é claro que ela iria usar cachorros zumbis. E ela suprime a força dos seus inimigos com eles e os devora aos poucos. E assim vê outro cachorro monstruoso para morder o nosso garoto. Mas ele dá uma cotovelada bem no estômago dele. E depois explode seu corpo com um tiro, falando que sabe como a Hexal luta. E não tem muitos ali. Então o resto vai atrás do Philip. E ele não liga dele morrer. Ele só se importa com a Walpurgis. Então ele pensa que precisa correr o mais rápido possível para salvar aquela garota. E esse Dama Walpurgis vai escoltando o príncipe, enquanto os cachorros aparecem para bloquear o seu caminho. E esse o príncipe percebe que o seu controle de mana tá uma merda. E deve ter sido por conta dele. E foi um truquezinho barato. Só que para a surpresa dele, um daqueles cachorros já avança para atacá-lo. E ele fica tremendo de medo, vendo um cachorro avançando pra cima dele. Mas a Walpurgis passa à frente e corta a cabeça daquele monstro. E depois já chuta ele pra longe. Enquanto ela pergunta se ele está bem. E ele fala que sim, ele está bem. E ela fala que ali é o território inexplorado. Então humanos raramente vêm pra lá. E eles devem tomar cuidado. Enquanto ele fala que é certo. Só que para a surpresa dele, escuta alguém gritando o seu nome. Enquanto a sua cavaleira pede ajuda, pedindo que ele a salve. Mas ele fica extremamente chocado com essa cena, com sangue sendo jorrado na sua cara. Enquanto a Walpurgis manda ele esperar um pouco, pois ela já vai pra lá. Mas o príncipe grita para a Dama Walpurgis parar com isso e só deixá-la pra trás. E estando tremendo de medo e suando de nervoso. Mas ela pergunta como é se deixar pra trás. E ela é sua companheira, não é diferente deles. Mas ele fala que suas vidas são mais importantes do que as deles. Enquanto a Loura se pergunta do que ele tá falando. E isso não é o dever de um nobre. E ela lembra do outro dia, que se ela tivesse dado ouvidos ao Valor, isso não teria acontecido. E isso é tudo culpa deles. E eles não deveriam ter ignorado ele. Só que para a surpresa da garota, algo prende o seu pescoço. Enquanto uma voz diz que eles são muito previsíveis. E aquela demônio já aparece bem ao seu lado. Enquanto ela grita por Vossa Majestade. Mas ela percebe que realmente ele é patético. E ele nem olhou pra trás. E só continuou correndo. Enquanto ele foi puxado do seu cavalo. Enquanto ela diz que eles foram enganados, tendo alguém como ele, como seu Aço Eleitor. Mas a demônio fala que não. Para ser eleitor, você precisa ser forte. Enquanto ela pergunta se não é isso mesmo para sua irmãzinha. E escutando isso, a Walpurgis manda ela retirar o que ela acabou de falar. E os eleitores são posição importante, que detém o direito de eleger o imperador dos impérios às gerações. E cada um deles é como imperador em seu próprio eleitorado. E é uma posição que nunca deve ser tomada a leve. Mas aquela demônio não liga pra ela e chamando o seu pessoal continuarem acompanhando o Philip. Enquanto eles falam que sim. E ela com seu chicote fala que pensando bem, ela é de uma linhagem eleitor também. E essa ela pergunta pra ela o que ela vai fazer agora, já que ela acabou de ser pegue. Mas a Walpurgis fica muito puta e avança pra cima dela, falando que ela é uma bastarda. Mas a demônio desvia do seu golpe rapidamente. Enquanto ela se pergunta o que tá acontecendo e como ela fez isso. Mas nesse instante, ela leva uma chicotada nas costas. Enquanto o demônio começa a dar risada, falando que esse som é muito bonito. E isso é muito bom. Dá mais vontade pra ela de brincar com essa garota e atormentá-la ainda mais. E ela continua dando risada enquanto chicoteia a Walpurgis. E a Walpurgis vai caindo no chão, sendo chicoteada, enquanto ela começa a chorar e vê o seu reflexo. E pensa no Senhor Valor, pois se fosse ele, provavelmente superaria uma situação como essa. Mas parece que ela não chega até ali. E a demônio continua dando risada, falando que ainda quer continuar. Só que para a surpresa da garota, ela escuta o som de um tiro. E quando ela olha para o lado, ela se pergunta o que é aquilo. Quando seus cachorros, que acabaram de ser baleados. Enquanto ela pergunta o que é isso, e deve ser um cadáver de um cão. Só que bem nas suas costas, o nosso herói aparece, já socando bem na cara dela, jogando ela pra longe. E depois que ela cai no chão, a Walpurgis percebe aquela comoção e olha para trás. E ela percebe o nosso garoto e começa a chorar. Enquanto pergunta seu Senhor Valor. E ela fala que realmente é ele. E ele é como um herói. E depois de sentir muita dor, ela só cai no chão desmaiada. Enquanto o nosso herói vai até a garota e percebe que ela tá bem ferida. Mas o demônio lá do outro lado percebe que foi ele quem atacou seu cão zumbi e golpeou ela numa velocidade absurda que ela nem percebeu. E esse cara com certeza não é comum. E assim ele diz que ela ainda é muito pervertida, chamando ela de Hexal. Ele fica bem surpreso perguntando se ele a conhece, mas ele aponta a pistola pra ela e manda ela não falar casualmente com ele, com essa cara nojenta. Mas ela dá uma risadinha e pergunta se ele realmente tem uma arma, e pergunta se essa coisa tem um alcance maior do que o seu. E é melhor ele mirar bem, porque o seu chicote é muito mais rápido do que ele consegue carregar uma bala. Mas ele coloca o dedo no gatilho, enquanto rapidamente atira nela, mas ela é mais rápida, e o tiro passa no seu chapéu, e você lança pra cima dele o seu chicote, prendendo o seu pescoço, e começa a dar risada, mandando que ele venha pra mais perto, e desse instante dá uma cabeçada na cara dele, e depois um soco no seu rosto, e com seu chicote
chicote, ela arremessa ele pra longe, enquanto fala que ainda há longo caminho a percorrer, tentando chicoteá-lo, mas ele consegue desviar na última hora, e depois dá um passo à frente, e avança pra cima dela com a pistola. Enquanto ela pergunta se ele está tentando chegar mais perto dela, mas isso é impossível, ele não vai conseguir, mas ele divide todos os seus golpes, deixando ela muito surpresa, pensando que esse cara é muito bizarro, e as suas habilidades com chicotes são reconhecidas até dentro das tropas, mas ele tá desviando disso, ainda assim se aproximando. Isso deveria ser impossível, mas ele rapidamente carrega sua arma, enquanto ela puta pergunta se ele realmente acha que ela vai deixar ele atirar nela, só que para o choque da garota, ele do nada aparece bem nas suas costas, enquanto ele só fala surpresa pra ela, e ela começa a tremer de medo olhando pra trás, e depois disso ele dá um golpe, e pergunta como é. O gosto da sua adaga é muito emocionante, e é porque ele é fundamentalmente um praticante de corpo a corpo, enquanto ela pensa que é uma droga. Ela estava se concentrando na arma, e acabou perdendo o seu olho, e ela precisa de tempo para se recuperar, e ela ativa suas asas muito puta, e pede desculpas pra ele, mas ela vai ter que sair agora, pois é uma pessoa ocupada, enquanto ele só fala rindo dela, se ela por acaso está com medo, mas ela fala que a provocação é inútil, e ela não luta perdendo batalhas, só que ele aponta a arma pra ela, e pergunta o que é com essa cara, e hoje ele vai praticar o seu arremesso à distância, enquanto ela começa a dar risada falando que uma bala dessas, ainda mais no ar, não é tão fácil de ser atingida, mas ela entra em choque nessa hora, se perguntando que sensação é essa, e porque parece ter 3 deles, mas nesse segundo que ela se distraiu, ela recebeu um tiro na sua costela, enquanto ele fala que é como esperado, matar esse demônio com arma de fogo é a melhor maneira de se fazer, e assim que ela cai no chão, o nosso herói caminha até ela, e pergunta por que ela continua tão irritante, e agora ele quer saber que itens esse grande demônio irá dropar, mas ela chama ele de grande irmão, e pergunta se realmente ele quer matá-la, tentando fazer essa carinha fofinha pra ele, mas ele só manda ela ir à merda, e pergunta que tipo de truque é esse, e simplesmente ela deve morrer, e ela pergunta como assim, enquanto ele só atira nela, e assim ele derrotou a Hexel do chicote, um executivo do Senhor Demônio, e ele ganhou a capa da Hexel, e o chicote da Hexel, e também 2.000 florins, e ele pensa que praticamente conseguiu todos os seus itens, e foi bom ter guardado esse produto, sem ele ter vendido, então ele tem que se apressar, antes que seja tarde demais, enquanto ele encara a garota chamando ela de Valpurgis, e ele fica bem triste vendo a situação dela, falando que com certeza ele vai salvá-la. E assim ele começa a encarar a poção, e pelo que ele pode ver, ela restaura completamente a condição física do alvo. E assim ele vai até a garota, mas fica tremendo, pensando que essa poção tem que ser aplicada diretamente, o que significa que ele tem que tirar a armadura dela, coisa que ele nunca fez antes. E ele fica um pouquinho emocionado com isso, mas ele quer se acalmar um pouco, pois é só um medicamento, e não tem como ele pensar em coisas indecentes. E assim ele bem nervoso vai até a garota, tentando tirar a sua máscara, enquanto lembra que todos podem ter esquecido, mas o seu nome verdadeiro é Han Jae-won, e o seu pai faleceu de doença quando ele era jovem, e a sua mãe colapsou por excesso de trabalho. E aos 18 anos, ele ficou completamente sozinho. E mais na frente na sua vida, tinha um cara caído no chão, falando que ele faz uma confusão sempre que alguém deixa de ganhar dinheiro. Mas ele se vira e faz isso com eles. Enquanto o nosso herói pergunta o que diabos tem de errado com ele, e se ele é só um amadorzinho de merda. E esse já era o Jae-young com 22 anos. E um nerd solado entrega o envelope, falando que isso é um pequeno presente de agradecimento. Mas ele fala para o garoto que ainda assim, esta é apenas uma solução temporária. E se ele tem tanto dinheiro assim, ele deve pagar a sua dívida primeiro. E o garoto fala que sim, vai ser em um mês. Enquanto o Jae-young só encara ele. E o moleque tremendo só manda ele não olhar pra ele desse jeito, pois a missão desse final de semana vai render 10 milhões de wons. E o nosso herói perguntava como assim 10 milhões de wons? E se ele pode ganhar isso jogando? E o moleque falava que sim, era uma missão importante. Enquanto na verdade ele se pergunta se ele nunca ouviu falar de Guardian of Humanity. E o John fala que é claro que não, ele nem sabe o que é isso. E o moleque começou a explicar pra ele que ele realmente não acredita que ele nunca tenha ouvido falar disso. E é um enorme jogo de mundo aberto com liberdade absoluta, junto com os designs e personagens femininos impressionantes, que são aclamados globalmente. E tem mais de 1 bilhão de usuários. E os jogadores mais bem classificados ganham dezenas de milhares de wons. E se o John pergunta pra ele se ele realmente tá dizendo que ganha tanto dinheiro assim, jogando um simples joguinho. E o moleque muito animado fala que é claro. Enquanto ele pergunta se ele quer tentar um pouquinho. Mas o Jae-young fala que não. Ele tá ocupado hoje. Mas nesse momento ele recebe uma notificação. E quando ele olha, é alguém que cancelou o seu compromisso. Então ele falou para o garoto que estava livre agora. E esse foi o seu primeiro momento entrando no jogo. E ele aparece na cidade inicial. Enquanto ele percebe que a tecnologia de hoje é realmente uma loucura, isso parece muito verdadeiro. E as ruas e as pessoas são muito reais. E isso é um jogo completamente insano. E ele começa a ouvir um vendedor querendo vender as suas frutas. Enquanto ele pensa que o rosto dele é muito real. E até aparece os seus poros. E é realmente alguém incrível. E ele vai até o homem e agarra o seu rosto, se sentindo muito impressionado. Enquanto o vendedor só manda ele sair dele se ele não tiver dinheiro. Só que o John pergunta como assim dinheiro? Mas nesse momento aparece uma notificação, falando que seus fundos são 10 florins. Enquanto ele percebe que então os florins são uma moeda dali. Então ele pede desculpas para o velho e fala que não tem nenhum. Mas aparece o garotinho bem ao seu lado falando que isso parece gostoso. Enquanto o Jae-young só encara ele. E a sua mãe aparece ao lado, falando para o seu filho ir agora. Mas ele fica encarando aquelas frutas, babando por elas. Enquanto o nosso herói diz que ele quer uma maçã e ele pergunta quanto custa. E o vendedor fala que é um florin. E o nosso herói compra ela e entrega para o garoto, falando que ele pode levar. E a mãe dele muito agradecida se curva, falando que ele gastou seu precioso dinheiro com o seu filho. Mas Jae-young fala que isso não é nada, e ele pode aproveitar. Enquanto ela fala que um florin é uma refeição de um dia inteiro. E o nosso herói percebe que então foi muito caro mesmo. E depois que ele dá tchau para os dois agradecem novamente. Enquanto ele lembra que isso traz boas memórias para ele, de quando ele comprava frango frito com a sua mãe. Mas isso já faz muito tempo. Mas mesmo assim é uma lembrança muito boa. E esse jogo é realmente charmoso. Então depois disso, ele começou a entrar no Guardian of Humanity, uma vez ou outra pelo menos. E quando a realidade acabou se
tornando avassaladora. Ele jogava esse jogo que o ajudava a relaxar, completando várias missões e se aperfeiçoando no jogo, até que ele começou a fazer login com frequência para aliviar o seu estresse do mundo real. E através desse jogo ele lutou contra monstros, se aventurou bastante e esqueceu de tudo que acontecia na sua vida real, fugindo de gangsters, e até mesmo lutou contra monstros gigantescos, incluindo um grande dragão. E eventualmente ele passou cerca de 5 anos jogando esse jogo, e foi nesse tempo que ele conheceu alguém, que era a própria Walpurgis, falando que ouviu dizer que ele tinha alguma habilidade. E ela perguntava o que ele achava de caçar javalis furiosos na floresta de Hazel com ela. Enquanto ele perguntava como assim javalis, do que ela tá falando, mas ela tirando uma com a cara dele, perguntava se ele estava com medo ou algo assim. Mas ele pergunta como assim medo, e se realmente ele teria medo de alguma coisa. Então depois de discutir um pouco, ele começou a caçar com ela. E ela ficou muito animada caçando com ele, falando que ele era incrível. E ele derrubou aquele grande javali com um único golpe. Mas ele fala que não foi sozinho, ela ajudou bastante. E ela muito feliz em dizer que ele era muito forte, que ela nem teve a chance de intervir. Então ela queria saber se ele não poderia fazer parte da sua equipe, para eles trabalharem juntos. E foi aí que a notificação apareceu, falando que a irmã paladina Walpurgis pediu para se juntar ao seu grupo. Enquanto ele perguntava se esse não era só mais um contrato, para ele fazer tudo o que ele fez hoje trabalhando por ela. Mas ela falava que é claro que não. E perguntava se ele tinha problemas de confiança ou algo assim, deixando ele bem nervoso com isso. Mas ele fala que é claro que não. E ela bem animadinha falava que ele era muito engraçado. Então tudo bem, ela vai recomendá-lo como cavaleiro do Império, o que chocou muito Jaeon, querendo saber quem era ela. E depois de um tempo realmente, ele se tornou cavaleiro do Império, com todos ovacionando ele. Enquanto a Walpurgis dizia que ele era muito impressionante como sempre, e ela sempre pensou que ele chegaria muito longe. Então ela queria saber como ele se sentia, sendo agora um aço eleitor. E ele falava pra ela que essa conquista não é só sua, e se ela não falasse com ele naquele dia, ele nunca teria visto isso. Então ele deve muito a ela. Mas ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Essas pessoas foram salvas por ele, e ele trouxe paz para todos. E ele ficou muito admirado vendo a visão dela, com ela falando que esses eram os seus leais civis. E ela realmente gostava bastante disso. E agora de volta ao presente. A garota ainda está viva, e fala que o Valor é realmente alguma coisa, e ela poderia estar morta agora, se ele demorasse mais um pouco. E ela ainda não viu ninguém com a sua dedicação. Mas ela quer saber se ela pode perguntar algo pra ele, enquanto ele manda ela perguntar. E ele com essa cara toda roxa, fala que é por isso que ele ama muito esse mundo. E ela começa a rir da cara dele falando que percebeu. E ele continuava falando que pela primeira vez, ele percebeu o quão lindo é o céu, por mais que o seu rosto esteja completamente desfigurado. E ela fala que foi culpa dele. Ele não deveria ter levantado a sua armadura, mas ele fala que era inevitável. Enquanto ela diz que de qualquer forma, eles estarão no convento de Walpurga em breve. E ele fala que ela está certa, então eles devem informá-los que ela ainda está viva. E ela fala pra ele que quando ela voltar, certamente vai retribuir a sua gentileza. E ele é um tipo de pessoa que ela não pode expressar com palavras. Enquanto ele bem astuto diz que está muito ansioso por isso, e o que ele deveria pedir dessa vez. Mas ela fala que ele tá fazendo uma cara muito pervertida, enquanto os dois vão em direção ao seu território. E ela fala pra ele que embora ela não possa fazer muito, o convento com certeza irá recompensá-lo. E ele fala que isso é muito bom, mas o que ele realmente quer é ver o seu rosto. Enquanto ela pergunta se ele quer levar uma surra de novo. E agora à noite, no convento de Walpurga, a garota finalmente chega. Enquanto pergunta para um tal de Angela o que ela tá falando. E o Sr. Valor é um hóspede de honra do convento, mas essa Angela diz que não tem jeito. E o seu convento está sob bloqueio de emergência. Portanto, o Sr. Valor não pode entrar. E agora dentro da cidade, na pousada perto de Ravenhead, o nosso garoto deitado no seu quarto pensa que as coisas ficaram um pouco complicadas agora, e o seu plano era exigir o coração do anjo do convento. E esse coração do anjo é um tesouro passado do convento de Walpurga por centenas de anos, e é um item de classe S, repleto de proteção divina da deusa, e ele tem o poder de recuperar a alma do usuário. E esse item é essencial, principalmente para aquela época. E depois que ele fala isso, alguém entra no seu quarto, e é Walpurgis. E ele pergunta o que ela tá fazendo ali, enquanto ela fala que sente muito que um hóspede estimado como ele esteja hospedado num lugar tão humilde como esse. E ela pergunta o que ele tá fazendo, enquanto ele fala que tá pensando em algo. E se ela fala para o Sr. Valor, é algo terrível aconteceu, mas isso é muito confidencial. E ele fala que ela pode confiar nele, pois ele levará esse segredo para o túmulo. E ela fala que isso é ótimo, ela vai confiar nele então. E ela bem séria fala para ele que a alta abadesa caiu na escuridão, o que surpreende o Jaeon, falando que ele acabou de conhecer a alta abadesa Angela um momento atrás. Mas ela pergunta do que ele tá falando, e aquela é a vice-albadeusa, e a atual albadeusa é Margaret. Enquanto ele fica muito chocado se perguntando como assim. E ela fala que parece que havia um traidor dentro das suas fileiras. Enquanto ele fica muito chocado com essa informação da alta abadesa ser agora a Margaret. Mas a garota continua falando que provavelmente é uma obra daquele bastardo, enquanto o Jaeon fica extremamente preocupado. E é absolutamente uma loucura. E pensar que a Margaret ainda está viva. E ele achou que ela tinha morrido há muito tempo, então ele não deu importância. E o portador das proezas marciais sem precedente na história do Império, um ícone de poder que poderia facilmente esmagar senhores e demônios de baixa classificação, a mesma pessoa que transformou o convento de Walpurgas em uma potência militar. Então agora ele fica muito animado, pensando que ele tem que salvá-la absolutamente. E nesse momento ele já se levanta, assustando muito a garota, enquanto ela pergunta por que ele está agindo assim e o que ele quer fazer agora. Mas ele bem animado pergunta se realmente a alta abadesa caiu na escuridão. E ela fala que é isso mesmo, enquanto ele fica eufórico mandando eles irem pra lá agora, pois ele diz que sabe tudo sobre a escuridão. E agora no convento de Walpurgas, dentro de um escritório, uma velha pergunta se ele realmente sabe de tudo sobre a escuridão. E ele fala que é isso mesmo, enquanto ela pergunta se ele é um homem de confiança. E a Walpurgis diz que tal, eles confiaram nele dessa vez, falando com a vice-abadesa Angela, enquanto ela fala que parece que ela contou tudo pra ele, enquanto o nosso garoto acha essa atmosfera muito surreal. E para o susto dos dois, ela dá um tapão na mesa, encarando diretamente a Walpurgis, enquanto ela pergunta como é que ela sabe que esse incidente foi causado
por um traidor. E mesmo sabendo disso, ela ainda sugere confiar nesse garoto, um completo forasteiro. E ela fala que não há motivo para ouvi-los, então pede que por favor ele saia imediatamente. Mas a Valpurgis tenta retrucar, mas nosso garoto chama ela pelo nome e dá um sorrisinho de canto pra ela. Enquanto fala que ouvi dizer que a alta abadesa está em estado crítico. E a mulher fala que isso não é assunto para ele, um forasteiro. Mas ele é muito confiante e só manda que ela a ouça. Pois acredite ou não, ele já leu as 7 escrituras demoníacas. Enquanto ela começa a tremer de medo, perguntando como assim. E esse livro foi escrito pessoalmente por um santo demônio. E o Jill fala que então ela sabe. E esse livro contém tudo relacionado à própria escuridão. E ele está falando sobre as 7 escrituras demoníacas que desapareceram do mundo, seladas pelo grande exército das trevas, lutando contra a morte. Enquanto ela começa a suar frio, falando que não acredita nele. E só manda ele dizer agora como ele tomou conhecimento desse livro. E o nosso herói diz que é difícil dizer, pois o que é amaldiçoado por falar nisso. No entanto, ela deve ter confiança nele, pois ele conhece todos os métodos detalhados para lutar contra a própria escuridão. E ele começa a entrar na mente da velha. Enquanto a Valpurgis lá atrás fica tremendo de medo com ele. E ela com muita raiva fala que entende, mas diz que em troca, ele deve permanecer em silêncio sobre isso pelo resto da sua vida. Pois se ele falar pra alguém sobre isso, ela vai destruir o seu corpo e enterrá-lo no rio Reno. E agora o nosso herói Valpurgis estão sendo guiados por várias irmãs freiras, que são extremamente musculosas. Enquanto ele percebe que esse grupo é muito fanático por fitness. E para quebrar aquela mesa com pura força bruta, essas mulheres são extremamente fortes e fedorentas. E aquela Margaret, ele não conhece o seu rosto pessoalmente, mas no mínimo ela deve ter 2 toneladas. E a Valpurgis pega no ombro dele, falando que ele não parece muito bem, mas ele tremendo fala que está bem sim, não é nada disso. Mas ele pergunta se por acaso é o seu objetivo também ser tão musculoso assim. E ela fala que gostaria, mas o seu tio é contra, então ela não pode fazer isso. Enquanto ele diz que isso é um alívio. E finalmente eles chegam numa porta selada, enquanto aquela velha Angela diz que, como ele pode ver, a energia demoníaca ali é imensa, e ele deve ter cuidado para não perder a cabeça. Enquanto ele fala que entende, e assim Angela manda todos ficarem ali. Então ela vai até a porta e fala que vai abri-la agora. E assim que ela abre, uma imensa energia demoníaca sai da porta rodeando o local. Enquanto o nosso herói fica muito preocupado, e o sistema diz que ele está sofrendo danos mentais da escuridão. Enquanto ele pergunta para Valpurgis se ela está bem, e ela fala que tem a proteção da deusa, então ela vai ficar bem. E pergunta quanto a ele, mas ele diz que de qualquer forma ele vai ficar bem, com o sistema dizendo que a mente do jogador é protegida da escuridão. E esse Angela diz que essa é a alta abadesa. E o nosso garoto encara aquela pessoa e fica completamente em choque, pensando que essa é a portadora de uma pureza marcial sem precedentes na história, a grande abadesa do convento de Valpurgas, a Margaret, que não é bodybuilder e sim uma garotinha fofa. E quando ele pergunta se realmente é só uma criança, mas a velha fala que não é isso. E ela bem nervosa pergunta para o Sr. Valor que, por favor, ele seja sério. E se ele realmente acha que eles estão muito desesperados para pedir ajuda a um mercenário como ele. E elas tentaram inúmeros métodos, mas até agora não conseguiram nada. E se não conseguiram controlar a escuridão, ela vai acabar morrendo. Então ela agarra ele e fala que vai pagar qualquer preço, mas ele implora que, por favor, ele salve a grande abadesa. Só que ele pede que primeiro ela solte ele, pois ele não consegue respirar. Enquanto ela só pede desculpas. E assim ele diz que vai vê-la pessoalmente. E ela realmente parece estar em estado crítico. E como ela é uma clériga, a dor da velocidade da invasão são provavelmente o dobro de uma pessoa normal. Enquanto a Angela fica chorando, rangendo os dentes. E ele toca na cabeça da garota, enquanto diz que as veias pretas que chegaram ao pescoço são a prova disso. Mas ele fala que está tudo bem, existe um jeito. E ela agarra ele de novo e pergunta como assim. E manda ele fazer isso agora mesmo. Enquanto ele só manda ela se acalmar. E depois ela volta a chorar no canto. Enquanto o nosso herói fica mais puto com ela ainda. Mas ele arruma suas roupas tranquilamente. E fala para Angela que o método é simples. Ela deve usar o tesouro do convento sobre a grande abadesa. E depois que ele fala isso, a Angela encara a garota e fala que esse tesouro, ele deve estar falando sobre o coração de anjo. E ele entende aproximadamente. Ele pretende transferir a maldição negra da abadesa para outra pessoa e deixar que isso resolva ela. No entanto, o poder sagrado das maldições são polarmente opostos. E durante o processo de transferência da maldição, a morte da abadesa é inevitável. Portanto, o coração do anjo é necessário. E o nosso herói fala que é isso mesmo. A maldição é fatal para um clérigo, então os membros do convento não poderão usar esse método. Mas ele está ali um mero mercenário, o que significa que ele é a pessoa mais qualificada para transferir a maldição. E ele pergunta se não é tentador. Enquanto ela bem sério fala que bem, ela sente muito, mas esse método não é uma opção. E havia uma mensagem da abadesa Margaret, dizendo que essa era a sua escuridão, e ninguém será sacrificado à escuridão em seu lugar. E se isso acontecesse, ela viraria o império de ponta cabeça. Além disso, isso é uma das maldições da escuridão, e tem causa desconhecida, e sintomas desconhecidos. E é realmente uma maldição incompreensível. E ela pergunta se ele realmente acha que pode ficar ileso com isso. Enquanto ela vai até ele, encarando ele com muita raiva, falando que essa maldição irá atormentá-lo pelo resto da sua vida. E a Valpurgis fala que é isso mesmo, e não há motivo para ele sacrificar no seu lugar. Mas ele só manda a Valpurgis se acalmar, e fala para Angela que ele é a melhor escolha, pois ele leu a escritura dos 7 demônios. E então ele conhece bem a escuridão, e ele não é um membro do clérigo, portanto ele não é vulnerável à escuridão. E além disso, ele é só um forasteiro que ela acabou de conhecer hoje. E honestamente é bem tentador. Enquanto ela fica bem preocupada com isso, e fala que quando a abadesa acordar, ela vai ter grandes problemas com isso. Enquanto a Valpurgis pergunta se ela realmente vai fazer isso, isso manda o Sr. Valor se acalmar e não fazer besteiras. E depois de um tempo, aquele artefato finalmente é entregue, e ele pega o anel e coloca no seu dedo, falando que ele vai guardar para mais tarde. E essa é uma oportunidade
moeda de ouro para fazer a Margaret uma companheira dele. E esse Evapox lá no canto pergunta se ele realmente precisa fazer isso. E ainda há tempo, mas a Angela para, falando que ele também é um homem e elas devem assistir. E o nosso garoto diz que os preparativos estão completos. Então ele vai começar o ritual e começa a atuar um feitiço, justamente com o anel na sua mão, colocando na cabeça da garota. E depois que o último feitiço é dito, a transferência começa. E aquelas marcas no corpo da menina vão se filtrando no Jaeyoung, enquanto a Angela e Evapox ficam muito surpresas com aquela densa energia demoníaca. E daquela energia vai aparecendo meio que um universo e depois vários planetas. E o nosso herói é rapidamente teletransportado para outro local, enquanto eles perguntam se esse é o domínio das escuridões. E é completamente preto. E ele quer saber qual caminho pra frente e qual caminho pra trás. Mas nesse momento uma voz fala com ele, falando que é aquele que acaba de chegar na tumba e pergunta quem ousa chamar. E o nosso garoto diz que seu nome é Valor. E ele manda essa pessoa libertar a maldição da Margaret. Mas esse ser começa a dar risada falando que ele é só um mero mortal. E ele não consegue nem perceber a sua forma. E ele realmente perdeu o seu senso de medo, pois ele não irá fazer negócios com ele. Enquanto o nosso herói olha pra cima e fica tremendo de medo, vendo um imenso olho encarando o nosso garoto. Enquanto esse ser manda ele desaparecer da sua vista. E nesse instante uma janela aparece, falando que a alma do jogador está protegida. Enquanto esse ser se pergunta por que ele não consegue extrair a alma dele. Isso é impossível. Só que o nosso herói manda ele calar a boca e libertar agora a maldição da Margaret e transferi-la pra ele. Mas essa pessoa manda ele calar a boca e não mandar ele fazer nada, pois ele vai arrancar as almas de todos que estiverem no seu espaço. Enquanto ele fica muito nervoso pensando que é uma droga, ele está recorrendo à situação de reféns barata. E nesse caso ele também terá que ser mesquinho. E assim ele fala que viu as escrituras dos 7 demônios, o que surpreende muito esse ser, perguntando como assim. E nosso herói fala que é claro. E depois que ele leu todo, ele acabou vendendo e trocando por um cachorro, enquanto essa pessoa diz que ele é muito vulgar. E o nosso garoto diz que agora ele provavelmente está vendendo para outros sábios também, por um preço muito barato. E ele abre os seus braços e fala que se ele continuar arrastando isso, até a cor da sua roupa íntima será revelada hoje. E esse ser fala que ótimo, ele vai atender o seu pedido, mas por dentro ele tá com muita raiva. Enquanto o nosso herói percebe que ele caiu nessa. E esse grande olho diz que ainda assim tem uma condição. E nesse momento aparece a notificação, dizendo que a missão foi gerada e ele deve matar todos os senhores demônios. Enquanto o nosso herói pensa que certo, ele tá começando a ter alguma coisa. E ele se pergunta se talvez ele deveria persuadi-lo um pouco mais. Então ele fala que isso parece um pouco difícil demais para alguém fraco como ele. E aquele ser fica muito puto falando que ele é um idiota patético. Mas fala que ótimo, ele deve tentar aproveitar esse poder. E esse é o poder da escuridão. E um clarão imenso cega os olhos do nosso herói. Enquanto ele pergunta se realmente ele está tentando matá-lo. E não foi isso que eles combinaram. Enquanto esse ser diz que não existe almoço grátis nesse mundo. Ele deve suportar esse grande poder para ter um preço justo. Enquanto o nosso herói só manda que ele pare agora. E só manda ele esperar, pois quando ele ficar forte, ele vai espancá-lo. E nesse momento várias janelas aparecem, falando que ele obteve uma classe. Aquele sem sangue, sem lágrimas. E as suas estatísticas aumentaram significativamente. E seu HP aumentou, o mana aumentou. E ele também recebeu uma nova habilidade, de invocador de mortos-vivos. E no final, a última notificação diz que ele morreu. E agora de volta ao convento, o nosso herói finalmente acorda pela manhã, ainda muito chocado, e se pergunta se ele voltou à vida ou algo assim. Mas ele percebe um anel no seu dedo, e fala que parece que sim. E ele fica tremendo de excitação, e começa a gritar muito animado, falando que inúmeros liches e mortos-vivos, e até mesmo o dragão Lich, o rei dos mortos-vivos que os comanda, aquele sem sangue, sem lágrimas, entre bilhões de jogadores, de Guardian of Humanity. Ele é o primeiro no mundo a ter esse poder, e é realmente muito magnífico. E depois que ele tem esse breve momento, a Evapox finalmente entra no seu quarto, perguntando para o Sr. Valor se ele realmente machucou a sua cabeça. Mas ele fala que não, ele está bem, enquanto vê ela chorando. E ela explica para ele que depois do ritual ele perdeu a consciência, e ela o trouxe ali para o seu quarto por um tempo, enquanto ele agradece ela. Mas ela manda ele não fazer mais isso, pois foi muito imprudente. E se ele tem ideia do quão ansiosa ela ficou, enquanto ele encara ela sem falar nada, e ele pega na sua mão falando que sente muito, para a senhorita Valpurgis, e ele não irá fazer isso de novo, enquanto ele fala que promete para ela. E ela bem animadinha fala que tem uma promessa. Só que encarando a janela, eles escutam um som, e uma tremenda coisa passa pela janela, enquanto eles perguntam se eles estão em guerra ou algo assim. E ele começa a correr da floresta, enquanto pergunta o que tá acontecendo. E a velha Angela olha pra trás, e percebe que é o Sr. Vale, enquanto fala que então ele despertou. E o nosso herói pergunta se o exército dos derrotados veio atacar ou algo assim. E nesse momento, uma explosão acontece bem nas suas costas, assustando muito ele. E uma pessoa sobe numa árvore, e fala que então ele acordou, enquanto o nosso herói pergunta quem é. E essa pessoa diz que desde que ela ficou deitada por muito tempo, ela só queria se aquecer um pouquinho. E é bom ver ele, o seu salvador. E ela é a abadesa do convento de Valpurgas, a Margaret. Mas ela manda ele chamá-la de Mari. E agora, garotinhos outros vão descendo numa masmorra, enquanto o nosso herói lembra do Philip e se pergunta se talvez ele tenha escapado da floresta, enquanto ele percebe que agora finalmente ele conseguiu aquele sem sangue e sem lágrimas, a maior classificação da classe necromante. Então ele estava planejando matar o Philip secretamente com esse poder. Afinal, ele é um guardião e as chances de ganhar sem o coração do anjo são baixas, então ele não pode baixar a guarda até o fim. Mas a garota lá na frente, muito animada, fala que essa será uma ótima aventura, enquanto a Angela fala para Margaret que por favor ela mantenha alguma dignidade. Mas ela pergunta como assim dignidade? E esse é o mal da sociedade aristocrática. E ela
ela só fica mais chocada à medida que fica mais velha. Enquanto nossa vai até a Walpurgis e pergunta se ela é sempre assim tão animada. E a Walpurgis pede desculpas, mas ela é sempre assim. E ele fala pra ela que em pensar que o ápice do poder militar do convento e o membro mais velho é uma criança tão infantil. Mas a Margaret cara os dois e pergunta o que os dois pombinhos estão fazendo, sendo tão amorosos assim. E depois que eles brincam um pouco, eles finalmente aparecem numa grande porta. Enquanto o nosso garoto pergunta se esse é o lugar, o depósito subterrâneo de Walpurga. E a Margaret fala, já que eles estão ali, eles devem conversar um pouco. E ela fala para o Valer que esse lugar está cheio de todos os tipos de ferramentas mágicas que ele nem imaginava no convento. E é perfeito para uma pessoa amaldiçoada como ele. Enquanto ele fala que entende e agradece ela por trazê-lo ali. E ela fala que não é nada. E se dependesse dela, ela até levaria ele para um encontro. Enquanto a Angela manda ela parar com isso. Mas já pega na cabeça dela, mandando ela parar de fazer besteira. Enquanto a Angela só manda ela não se preocupar. E não tem por que ela ficar tão brava assim. E depois disso ela só diz, ela só está animada. Então eles devem entrar agora. E assim que ela abre aquela grande porta, o nosso herói fica muito animado, pensando que agora vai tudo correr bem. E ele vai subir de nível mais uma vez. Então imediatamente começaram a caçar o Philip. E depois que ele pega alguns itens, ele fala que esse equipamento novo é muito legal. Enquanto pergunta para o cavalo se ele gostou. E com isso ele não será superado em qualquer lugar. E o cavalo começa a lambê-lo. Enquanto alguém aparece perguntando se ele já vai. E nosso garoto percebe que é a Walpurgis. E ela fala que sair se trocar uma palavra com ela está decepcionada com ele. E ela pergunta que tal eles caminharam um pouco antes de ir. E ela começa a dizer que eles não se conhecem há muito tempo, mas parece que ela vê ele como um amigo. E ele fala que também vê ela como uma amiga. E ela só manda ele imaginar o que ele fez por ela, tanto durante a batalha do exército orc, durante a batalha decisiva de Hexal. Ele era muito legal e confiável naquela época, e ele foi de grande ajuda a partir disso. Então ela queria agradecê-lo. Enquanto os dois ficam bem nervosos sem saber o que falar um com o outro. E ela fala que ele não parece particularmente curioso. Enquanto ele é bem nervoso, pergunta do que ela tá falando. E ela diz que ele se finge de inocente. E o que ela quer dizer é o seu rosto nu, debaixo do seu capacete. Mas ele pergunta como assim capacete? E ele achou que deveria haver um motivo. Então ele acabou não perguntando. Mas a garota diz que entende. E na verdade, ela tem uma grande cicatriz sobre esse capacete. E uma marca de uma maldição. E nem ela sabe que maldição é essa. Então o seu tio escondeu desesperadamente, dizendo que ela não devia tentar descobrir. E ele fala que então é isso. Mas ela fala que graças a isso, ela também é chamada de Cavaleiro Feio. E é um apelido que foi dado a ela, para aqueles que não conhecem, as suas circunstâncias. Mas ela pergunta se ele gostaria de ver o seu rosto. E ela está um pouco nervosa, mas vai fazer isso por ele, pois ela sente que ele olharia isso com atenção. E assim que ela tira o seu capacete, o nosso garoto fica completamente chocado com a beleza dela, enquanto ela pergunta como é em seus olhos. E se ela não é feia, enquanto ela fica com muita vergonha. E ele fica muito chocado com a beleza dela, enquanto ela pergunta se ele não vai dizer algo. Mas ele só pede desculpas, e é porque ela é muito bonita. E ela fala que isso é um alívio, enquanto ele se pergunta como isso é possível, e se realmente a Walpurgis tirou seu capacete. Mas ela encara ele e fala que a propósito, ela tem algo que queria dar pra ele. E ele é muito animado e pergunta o que é, vendo ela muito nervosa. E ela fala que isso é o tesouro da família Bayer. Ela recebeu do seu tio. Só que ele pergunta então, por que ela está dando isso pra ele, enquanto ela só diz que é um token, e é um símbolo que significa que ele sempre estará com ela. E vendo isso ele fica muito envergonhado, enquanto ele fala que tem um só que significa que ele está com Walpurgis. E ele diz que vai valorizá-lo, enquanto ela fala que é uma promessa. E ele é bem nervoso e fala que então ele deveria ir agora. E ela fala que deseja boa sorte a ele. E ele fala que ela deve continuar indo por ali, mas ela fala que não, ele pode ir primeiro. E depois de discutir bastante, aparecem novas notificações, falando que a história oculta, a linhagem da família do eleitor Bayer, foi desbloqueada. E a rota de romance com Walpurgis também foi desbloqueada. Enquanto ele fica muito animado, falando que como homem ele deveria dizer que o rota de romance com aquela Walpurgis. Nesse ritmo eles podem acabar se casando. Só que nesse instante, ele sente um cheiro desagradável e se pergunta o que é isso. E ele estava de bom humor, mas agora tem vários corpos no chão. E pelo que parece ser o exército derrotado do Philip. E eles tiveram uma grande luta, que a julgar pelo estado das coisas, não faz muito tempo. E ele manda seu cavalo correr, falando que ele precisa procurar na área. Mas aparece outra notificação, falando que uma nova habilidade foi desbloqueada, a adaga mágica do demônio Karka. Enquanto ele fica muito animado, falando que isso é muito interessante. Então ele rapidamente ativa a sua habilidade, e manda os seguidores manchados de sangue, tornai-vos os seus membros. E assim aparecem vários vampiros, se ajoelhando em frente a ele. Enquanto a nossa história fala que agora é a sua primeira missão, e eles devem pesquisar toda essa área e encontrarem o Philip. Enquanto eles dizem glória ao seu senhor. E ele aponta para uma garota, e ela pergunta o que ele deseja, enquanto ele manda ela colecionar todos os uniformes militares espalhados por ali, pois ele tem um bom uso para eles. E no meio da noite, em uma cidade abandonada, tem dois cavaleiros com aquele príncipe Philip, enquanto ele fica muito bravo falando que é uma droga, e pensar que ele, o aço eleitor, acabaria em tal estado, e ele jamais vai perdoá-los. Mas nesse instante, alguém começa a falar, chamando Sua Alteza Philip, pois ele veio para acompanhá-lo, e ele começa a gritar por Sua Alteza, falando que ele é o mercenário que ele conheceu outro dia, o mercenário Valor. E o Philip fica muito animado, falando que então é ele, e ele lembra dessa voz. Mas o cavaleiro logo na frente fala para Sua Alteza que é perigoso, e ele deve observar primeiro. Só que o príncipe bate na cara dele, mandando ele calar a boca, falando que eles são inúteis. E ele fala que ele veio ali para salvá-lo, e do que merda eles estão falando. E ele só fala que eles são lixos inúteis, e parecem insetos. E depois que isso acabar, todos eles se tornarão subordinados daquele mercenário. E nesse instante, finalmente, uma imensa porta é quebrada, e o príncipe nervoso encara o nosso garoto, falando que ele está ali, enquanto o nosso garoto é cercado por uma energia densa e vários subordinados vampiros, enquanto ele diz que veio através da floresta para procurar por Sua Alteza, enquanto o príncipe animado agradece, falando que ele trouxe reforços com ele, e como esperado, não há ninguém além dele, e ele certamente o recompensará. Só que o Jayun dá um sorrisinho malicioso e fala que não há necessidade
possibilidade disso com seus 2 vampiros, cortando o pescoço dos soldados, enquanto o príncipe fica chocado se perguntando o que é isso. E o nosso garoto muito maligno diz que é porque ele não precisa mais de sua alteza. E após ele falar isso, corta a cabeça daqueles 2 guardas. O príncipe fica muito puto, perguntando como um mero cachorro ousa fazer algo assim com ele. E falam que um cachorro nunca sabe como se comportar na frente de um tigre. E ele, completamente possesso de raiva, fala que tá na hora de ensinar uma lição pra ele. Enquanto o nosso garoto fala que tá bom, ele virou um cachorro agora. E simplesmente ele late pra ele, mandando que ele vinha dar uma lição nele, se ele tiver coragem, chamando ele de tigrinho, deixando o moleque mais puto ainda. Então o príncipe parte pra cima dele saqueando a sua espada, atacando com a primeira forma da esgrima da sombra lunar. O corte é crescente, já finalizando alguns vampiros. Enquanto o nosso herói vai pensando que é como esperado, os vampiros não irão aguentar lutar contra ele, e lutar assim vai acabar com a sua mana. Então ele ordena que todos vão pra trás. E o príncipe, coringando, pergunta se ver os seus servos morrendo dá pena pra ele. Enquanto o nosso garoto fala que sim, diferente de uma certa pessoa. Então ele já aponta sua adaga para o príncipe, mandando que ele venha pra cima. Então logo depois, os 2 entram em combate. Enquanto o Jayon fica bem animado encarando o príncipe, e o príncipe fica mais possesso de raiva ainda, mas com esse sorrisinho psicopata dele. E tentando enganá-lo, o nosso garoto joga uma cadeira nele, mas o príncipe consegue quebrar a cadeira com a sua espada, enquanto empurra o Jayon pra longe. E o nosso garoto com vários machucados percebe que então esse é o poder do aço eleitor. E lutar contra a esgrima que ele sempre amou é bem doloroso. Embora possa parecer um pouco elegante e bela, possui um efeito secreto incrível, um grandioso contra-ataque pronto para ser usado. E o mestre dos contra-ataques, o aço eleitor. E assim o príncipe pergunta se ele acha mesmo que pode se virar contra ele e pensar que nada vai acontecer com ele. Mas o nosso garoto diz que ele é bem próximo das freiras agora. E o loiro fala que então ele fez amizades poderosas, mas ele não tem medo de grupos militares religiosos. E hoje será o seu fim, já partindo pra cima dele com a segunda forma da esgrima da sombra lunar, pronto para cortar o nosso garoto em 2. Só que para sua surpresa, o Jayon consegue bloqueá-lo com a sua adaga, enquanto o príncipe se pergunta como isso é possível, e todos os ferimentos internos que ele sofreu, ele tá sentindo agora. E o nosso garoto animado fala que agora tudo acaba ali, dando um chute no estômago do Philip, enquanto o Jayon pede desculpas logo depois, e diz que ele realmente não deve ter medo das freiras, mas sim medo dele, o Valor. E o príncipezinho rangendo os dentes, fala que se o seu corpo não tivesse tão machucado, alguém como ele não ficaria vivo. Mas ele pergunta muito puto porque ele tá tentando matá-lo, e ele viu seu talento e o ajudou, até deu dinheiro e fama, então porque ele deixou de lado a sua lealdade a ele. Mas o Valor, com muito ódio, pergunta se esse desgraçado realmente não sabe o que ele fez de errado, mas tudo bem, ele pode explicar. E primeiro, ele cagou pro que ele falou sobre ele ter sido traído, e segundo, ele jogou a Valpurgis pro lado, sendo que ela sempre se sacrificou por ele, e terceiro, ele pergunta quantas pessoas ele acha que morreram por sua causa, e mesmo tendo feito tudo isso, ele ainda acha que pode se chamar de eleitor. E é claro que não, mas o Felipe começa a chorar de medo e manda ele pensar bem nisso, pois tudo que ele fez foi pelo seu povo, e se ele morrer, quem irá cuidar das pessoas de bem? E na sua ausência, vai ser a oportunidade perfeita para outros eleitores, e eles irão passar a mão em tudo em Pautes, assim que descobrirem a sua ausência. E o nosso garoto com um sorrisinho confiante fala que bom, isso é verdade, e ele pode dar uma chance a ele, e essa é uma poção de cura perfeita, e se ele aceitar a sua proposta, ele vai dar ela a ele. E o Felipe, muito nervoso, fala que se ele faz qualquer coisa, e o Jayon pergunta se ele tem certeza disso, então ele quer que ele se ajoelhe e peça perdão a Valpurgas, e se rasteje até ela, e o loiro pergunta se ela realmente está viva, e isso é muito bom, e como forma de boa fé, ele vai doar 10.000 florins para a Casa Baia, e o nosso garoto fala que sim, ele entendeu o que ele tem que fazer, então ele vai dar a poção pra ele por isso. E logo o Felipe, desesperado, pega a poção e começa a bebê-la rapidamente, mas o nosso garoto observa ele lá no canto e pergunta se ele gostou disso, enquanto o Felipe sente vontade de vomitar. E daí o Jayon começa a explicar que esse veneno do dragão venenoso Furguma, e o Felipe, com um ódio profundo, chama ele de desgraçado e pergunta como ele ousa enganar um príncipe, enquanto o nosso garoto, muito felizinho, fala que esse é o tipo de veneno que até o rei demônio quer tomar, e a Exas tinha isso no seu porão. E o Felipe, que tá a um passo de morrer, quer levar o nosso garoto junto e manda que ele morra já atacando ele, mas para sua surpresa um vampiro aparece, cortando o seu braço, fazendo o Felipe gritar de dor. E o Felipe olha pra trás e pergunta se ele é o Firren e se ele realmente está vivo, e ele pensou que os cachorros zumbis tivessem o matado, e o Firren fala que sabe, e naquele dia ele o abandonou, então ele morreu pra eles. Mas depois o Lord Valor deu a ele uma vida nova, então de agora em diante ele serve a ele, o Lord Valor. E ele vai em direção ao Felipe e fala que a sua arrogância sempre foi amplificada por aqueles ao seu redor, mas agora é hora de pagar pelo que fez, e o preço disso é a sua vida, já apontando a espada para o pescoço dele, deixando o Felipe molhando as calças. E logo o sistema sinaliza para o nosso garoto, perguntando se ele permite o Firren matar o guardião, e matar o guardião pode afetar a progressão do jogo. E o nosso garoto se pergunta no que pode ser afetado, enquanto o Felipe de joelho só implora para que o Firren não faça isso. E o nosso garoto fica mais puto ainda, pensando se realmente o jogo pode ser afetado por conta desse merda. Mas ele não tá nem aí mais, ele não ficaria com ele nem de graça, então ele manda que o Firren finalize isso. E o Firren fala que sim, dando um golpe crítico no príncipe Philip. Mas logo depois, o jogo mostra várias telas de erro, e depois sinaliza falando que o guardião foi eliminado. E o cenário secreto Marte dos Guardiões foi desbloqueado, e se todos os guardiões forem mortos, ele vai obter a classe transcendente, e a dificuldade do jogo foi aumentada. E o nosso garoto pensa se realmente a dificuldade vai aumentar, mas ele fica muito animado com isso, pois por essa ele não esperava. Enquanto vai encarando
céu, mas não é o céu que ele encarava, e sim um ser que estava acima da terra. E ela encarava ele de volta, com um sorrisinho muito psicopata, falando que então ele quebrou o selo. E o seu querido Valor, a cara dele é realmente engraçada, e ele é muito confiante. Mas ela quer ver se ele pode continuar assim, porque isso é apenas o começo. E de volta ao nosso garoto, ele vai receber várias mensagens do sistema, falando que ele obteve novas habilidades. A esgrima lunar Rank S, o Prince Coral Rank A, a agitação do Império Rank SS, a atuação de Mephistopheles Rank SS, e a dignidade do grande líder Rank SS. E ele fala muito animado com essas habilidades de um aço eleitor de verdade, e uma recompensa muito boa. E foram 3 habilidades Rank SS e uma Rank S. E além disso, ele conseguiu outras 2 habilidades Rank S por ter subido de nível, e também conseguiu esse item. Mas aparentemente parece só uma bolsinha de magia simples. Mas assim que ele toca nela, ele percebe que tem algo impedindo que ele toque, e ele fica surpreso com essa barreira. E logo o sistema diz que ela foi bloqueada por uma barreira, o que é bem óbvio. E ele comenta que vai ter que pedir para Margareta tirar essa barreira para ele. Mas ele começa a ler outra notificação, falando que ele obteve a essência do guardião, e ele deve coletar 5 essências do guardião para acender. Porém, toda vez que um guardião morrer, o selo que protege o mundo da escuridão se enfraquece. E ele se pergunta se é um ser transcendental, e o que é esse selo que protege o mundo. Mas em outras palavras, basicamente, ele precisa tomar cuidado com o futuro. E ao caçá-los, ele irá virar um ser transcendente e vai ficar sozinho. Ou ele vai se juntar aos outros guardiões, ou vai trilhar um caminho desconhecido. E logo ao seu lado, o Firren começa a correr até ele, falando o que ele achou. E como ele falou, eles examinaram os aposentos do Sir Philip e encontraram isso. E o nosso prota fica muito animado, falando que essa é a recompensa principal da missão. E isso sozinho está num nível muito acima de tudo que ele ganhou. E ele fala que o Firren fez um bom trabalho. E aliás, ele pergunta se ele finalizou o trabalho que ele deu. E o Firren fala que sim. E conforme foi instruído, eles vestiram alguns dos homens do Philip com roupas da facção Pesamut e deixaram eles completamente iguais aos demônios. Enquanto o nosso garoto bate palmas falando que ele fez um trabalho perfeito. Mas agora em outro lugar, eles vão em direção à comoção, enquanto um dos guardas está ajoelhado pedindo perdão e que eles não o matem, pois ele pode fazer qualquer coisa para ficar vivo. E o nosso garoto vai até ele perguntando quem está aí. E o Firren explica que são dos homens do Philip, e ele estava se escondendo. E ele pergunta o que eles devem fazer com ele. E o nosso garoto vai pensando nisso por uns segundos, e depois finalmente ele tem uma ideia muito boa. Enquanto o moleque chorando de medo fala que ele fará tudo, ele só não quer que ele o mate. E o Jayon com um sorrisinho fala que o seu querido amigo Pesamut, ele espera que ele ame o presente que ele deu pra ele. E mais tarde, entrando na cidade, o Lawrence, o capitão da guarda real sob o comando direto de Hoylen, entra com seu exército na cidade. Mas logo ele nota algo estranho e se pergunta que merda é aquela. E ordena que as unidades parem. E o soldado vai até ele falando para o Sir Lawrence que parece que vai batalhar contra as forças do Pesamut ali. E o Lawrence fala que sim. Mas do seu lado, outro soldado aparece, falando que eles acharam um sobrevivente, que é aquele loiro de antes. E o Lawrence fala que ele fez um bom trabalho e manda que eles cuidem dele, pois ele vai questioná-lo sobre o que ocorreu ali dentro. E depois de um tempo queimando os corpos, ele conversa com aquele loiro e fala que então ele quer dizer que aquele item foi roubado. E o loiro fala que sim. E depois disso eles foram cercados pelas forças do Pesamut. E no desespero, para salvar o Sir Philip, só que o Lawrence o interrompe na hora e fala que enquanto os companheiros eram mortos, ele decidiu se esconder. E o loiro fala que é assim tremendo de medo. E o Lawrence bate com a sua espada no chão. E muito puto ele fala que se ele tivesse sido um pouco mais rápido, ele mesmo se escondendo, estava protegendo o seu superior. E ele é realmente um belo modelo para um cavaleiro. E logo ele ordena que as tropas escutem isso. Esse homem arriscou sua vida para proteger o seu comandante, mesmo perdendo a batalha. E o espírito do verdadeiro guerreiro não foi quebrado. Então eles devem seguir o exemplo dele e procurarem pelo Sir Philip. E todos falam que sim, muito animados. E isso com certeza não era o que o loiro esperava. Mas logo a cena muda para outra localização, o Palácio da Rosa Errante, com a garota andando pelo jardim. E o Lawrence logo atrás dele fala para sua dama que ele é o Lawrence. E como pedido, eles foram ordenados a impedir o avanço do Pesamut. E acharam rastros do Philip, mas ele escapou. E eles não sabem para onde ele foi. E a garota fala que entende, mas ela pergunta sobre aquele item. E ela tem certeza que estava com o príncipe Philip. Mas o Lawrence fala que os desgraçados aliados pegaram o item. E a garota fala que então o Pesamut, esse nome está sendo muito falado recentemente. E o Lawrence começa a pedir perdão para sua dama, mas ela fala que está tudo bem. Agora aquele item é o seu foco. E o único jeito de levar o príncipe David de volta à sua posição de eleitor. Mas o Lawrence fala que o príncipe David pode estar. Só que a garota interrompe ele, falando que o Philip não é tão fácil de matar assim. E ela manda ele ir atrás do Pesamut e mandar uma mensagem para ele. E diga para ele dar aquele item a eles. E essa garota é a Hoylen, a rainha demônio de Rose. E agora a cena corta para a base do exército do Pesamut. E ele muito nervoso pergunta do que eles estão falando. E se pergunta se aquela maluca realmente foi ressuscitada. E o seu mordomo fala que sim, é isso mesmo. Só que o Pesamut fala que isso é impossível. Então aquela desgraçada voltou à vida. Mas a sua armadilha era muito perfeita e como isso pode ter acontecido. E o demônio pergunta se ela ainda é humana. Enquanto o Pesamut, muito nervoso, fala que ele ainda não entendeu, pois ele nunca se esquecerá disso. Aquela mulher aniquilou vários do domínio de Ralph e matou todos os seus subordinados. E o decapitou com as suas mãos. E ele, tremendo de medo, pergunta se ela tem ideia do que começou esse massacre. Mas o mordomo fala que não. Então Pesamut fala pra ele que um dos homens do Ralph pisou em sua comida. E só por isso, desde então, os reis demônios se referem a ela como a
Margareta, a Tempestade Aniquiladora. Só que para a surpresa dos dois nesse momento, outra assistente entra falando para o seu Lorde que eles receberam a mensagem da Rainha Demônio de Rose, e o Paisamente muito puto e nervoso pergunta o que é agora, mas o assistente diz que não sabe exatamente, e dá pra ele o pergaminho, enquanto o Paisamente vai tremendo de medo falando que agora não é a melhor hora, e ele não sabe que plano maligno ela tem dessa vez. E logo ele pega o pergaminho e vai começar a ler, mas ele fica muito puto se perguntando o que essa mulher maluca tá querendo dessa vez, e que merda é aquele item, e por que ela acha que ele tem ele. E ele começa a gritar de angústia dentro da sua tenda, e o outro assistente pergunta o que foi agora, e ele fala que aquela lunática está pedindo para ele dar aquele item, o que surpreende muito o mordomo, se perguntando por que Hoelin pensa que eles têm aquele item, e eles nem chegaram perto dele, e na real perderam o Hexam antes mesmo de ir atrás do Philip. E é ainda mais estranho a ressurreição da Margareta e o sumiço repentino daquele item. E tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, mais ou menos, mas sem nenhum motivo aparente. Mas logo ele percebe algo e se pergunta se existe um gênio por trás de tudo isso. E logo a cena volta para o nosso garoto, que está espirrando pois estão falando dele. E lá atrás o Firre pergunta se o seu Lorde está doente, mas ele fala que não é isso, é só o nariz dele que tá coçando. E mudando de assunto, o Firre pergunta o que ele planeja fazer com o corpo do Philip. E o nosso garoto fala que é claro que ele vai ressuscitá-lo e usá-lo como seu servo. Enquanto o Firre fica animado com isso, falando que é um destino muito incrível para um eleitor. E ele mal vê a hora disso acontecer. Mas lá na frente o Jaeon tá muito feliz, falando que além disso o que mais importa é isso nas suas mãos, o Editor Imperial Dourado. E ele é basicamente um documento estampado com o selo dourado do Império, e serve para provar a autoridade do eleitor. E ele nem acredita que conseguiu o corpo do Philip e esse item ao mesmo tempo. E isso foi realmente um golpe de sorte. E logo ele começa a falar com o Firren, e o Firren pergunta o que foi, mas logo ele percebe que o seu mestre está muito excitado. Enquanto ele fala que agora o mundo todo é seu, e o Firren comemora com ele, falando que sim, vida longa ao Valor Eleitor. Então agora mais tarde, em outro lugar, tem uma caravana caminhando em direção à cidade, e os caras lá na frente conversavam que ele ganhou muito dessa vez, chamando o loirinho de líder da guilda de mercantes. Enquanto o loiro fala que é isso mesmo, e com a ordem do bloqueio econômico, eles precisam pegar o máximo que der. Mas enquanto eles conversavam, mal eles sabiam que tinha algumas pessoas se escondendo nas sombras. E no momento seguinte, aquele loiro tem uma flecha atravessada na sua garganta, chocando muito seu amigo ao lado, que fica com muito medo vendo aquela cena. E logo depois, vários caras encapuzados começam a cercar aquela caravana, mandando que pegue tudo que conseguirem. Mas os seguranças da caravana já se armam, prontos para combatê-los. Só que para a surpresa deles, os bandidos eram muito mais fortes. E um deles diz que eles têm bastante coisa entre eles, e deve ter tudo ter vindo das negociações com Hoelin. E o outro cara pergunta o que ele acha que ele tá fazendo agora, e se ele tem ideia para onde esse dinheiro vai. Mas sem pensar duas vezes, o bandido já ataca ele com muita força, perguntando se isso vai mudar alguma coisa. Enquanto pronto para matá-lo depois de derrotar todos os outros, ele fala que se ele tem algum problema, ele pode chorar para Valpurgis. E ele pode trazer o seu tio também se ele quiser. E falando nela, a cena corta para o nosso garoto sendo ajudado pela Valpurgis. E ela manda que ele não se mexa, enquanto vai limpando o seu sangue. Mas ele é muito envergonhado e fala que tá doendo pra ela. Mas ela também muito envergonhada manda ele aguentar firme. E pergunta onde ele conseguiu esse machucado. Só que para a surpresa dos dois, a Margaret entra na sala, falando que então Valor voltou. O que surpreende muito os dois, pois eles estavam nesse momento sozinhos. E vendo aquela cena, a Margaret fica muito surpresa. E começa a gritar perguntando desde quando a Valpurgis está sem capacete. E depois ela fala muito animada que ela é realmente muito bonita. E se ela vai acabar matando a senhorita ali. E quando a Valpurgis só pede desculpas por isso, não entendendo muito bem o que ela quer dizer. Mas bem animadinha, a Margaret fala que agora ela entende. Ela soltou aquele sentimento de se esconder. Então era isso. E a Valpurgis, ainda muito envergonhada, fala que sim, mais ou menos. E a Margaret vai ter o nosso garoto e manda ele cuidar bem dela, pois se ela chorar pelo menos uma vez, ela vai cortar o seu irmãozinho fora, deixando o nosso garoto com muito medo, falando que não vai fazer isso. E logo depois a Margaret se senta novamente e fala que, aliás, ele disse que o Philip morreu. E o nosso garoto fala que sim, o seu corpo está sendo cuidado pelos seus subordinados. E ela fica um pouco preocupada com isso, mas fala que então no fim ele morreu. E ele pergunta se isso vai ser um problema, mas ela fala muito puta que era ela que queria ter matado aquele idiota. Mas ela fala que no fim ainda bem que ele morreu. Então agora é só alegria. Enquanto o nosso garoto vai pensando no Philip, e é bom que ele tenha morrido pelas suas mãos. Se ele tivesse morrido nas mãos dela, ele teria sofrido mais ainda. E logo depois nosso garoto se vira falando que, lembrando agora, ele tem um presente pra ela, o que deixa ela muito animada com o presente que ele quer dar. E ele fala pra ela que ele conseguiu dentro das conventos do Philip, que são muitas moedas de ouro. E com isso é pra comprar muita comida boa, deixando ela muito animada perguntando se é sério. E ela babando por querer comprar muita comida gostosa, pergunta se ele é um santo ou algo do tipo. Mas observando aquilo, a Valpurgis percebe algo estranho, e vai até lá e pergunta para o Valor o que são esses papéis. Enquanto ele fala que parece serem cartas. E são cartas trocadas pelo Philip e a Hoelin. E parece que a Hoelin queria fazer o Philip virar o imperador. Mas bem, a relação entre o imperador atual e a Hoelin é bem ruim, por conta das taxas. E a Margaret fala que é isso mesmo. E isso também acontece por causa da ordem de bloqueio econômico. Só que o nosso garoto pergunta como assim ordem de bloqueio econômico? E a Margaret, surpresa, pergunta se ele não sabia disso. E o imperador tá confiscando tudo que vem das guildas mercantes aliadas a Hoelin. E por conta disso, as casas de cavaleiros estão quase surtando. E é por isso que a casa Ritter atacou a guilda de mercantes Ignis recentemente. E também graças a isso, a sua pobre Valpurgis vai passar por um grande problema. Só que a Valpurgis tenta interrompê-la mandando ela não falar.
falar. E logo a Margaret percebe o seu erro e fala que na verdade é pra ele esquecer isso. Só que o Valor vai lá e pergunta o que ela tá falando. Mas ela fala que na real tem um pequeno probleminha. Só que a Walpurgis interrompe ela novamente e fala que tudo bem, ela vai explicar. E agora mais tarde no seu quarto, o nosso garoto suspira falando que é uma grande bagunça. E só de pensar que a ordem de bloqueio econômico do Imperador ia escalar para uma grande briga com o eleitor de Baia. Isso vai ser um grande problema. Só que nesse momento alguém abre a porta do seu quarto. E a Walpurgis fala que é ela e pergunta se pode entrar. E ela entra com chá e biscoitos. E logo começa sua conversa bem séria, pedindo pra ele esquecer tudo que ele ouviu hoje, pois isso não tem nada a ver com ele. Só que o Valor fala que não consegue, pois se tem alguém envolvendo ela, ele precisa fazer algo para ajudar. E ela só agradece ele, mas fala que a situação evoluiu muito. E se ela receber a sua ajuda, ela vai se sentir culpada. Enquanto nossa herói vai ficando bem triste com isso, pensando que sabe que pode confiar nela, mas ela não tem experiência nisso e tem um coração muito mole. Então por isso que ele tem que ajudá-la. E logo nosso garoto avança pegando na sua mão e fala que entende que é algo muito difícil para um mercenário como ele lidar. E ela bem vergonhada fala que sim, só que nesse momento o nosso garoto interrompe ela novamente e fala que ainda assim ele quer ajudá-la, pois ele quer ser a força dela. E ele fala que os mercenários ainda podem ser úteis em algum momento. E ela bem animadinha fala que ele faz piadas até momentos como esse. Só que o nosso garoto sorri pra ela e fala que além disso ele é muito confiante. E ela pergunta como assim confiante? Então no dia seguinte, ainda no convento, o nosso garoto vai em direção a certa ala específica do convento, passando por todas as freiras muito confiante, andando a passos pesados. E chegando em frente à porta ele abre de uma vez, gritando pela Margaret, enquanto a Margaret tá comendo seus pãezinhos. E reconhece o Valor. E o nosso garoto mostra pra ela uma bolsa e fala que é essa bolsa mágica do Philip, e ela pode estar cheia de mais dinheiro ainda. E ele pergunta se ela não quer ver, deixando ela muito animada com mais dinheiro pra comprar mais comida. E logo ele começa a falar pra ela abrir essa merda agora, pois ele vai pagar o dobro pra ela. E ele pergunta confiante o que ela acha, mas a Margaret, muito animada, fala que quer o triplo disso. Então depois de usar essa magia, ela finalmente abre aquela bolsa. E o nosso herói pergunta pra ela o que é aquela luva, enquanto ela nem liga pra ele e fala que é uma delícia ter muito ouro. Mas depois ela explica com a versa aprimorada daquela bolsa mágica que ela acabou de abrir. E agora só com um movimento ele pode fazer a mesma coisa que aquela bolsa. Então do lado de fora do convento ele fala que isso é muito bom. E ele nunca viu um item como esse antes. E deve ser uma versão atualizada. E ele gostou bastante disso. Mas enquanto ele andava com seu cavalo, ele bateu de cara com aquele pote. E pergunta para o filho e seu cavalo o que aconteceu. Enquanto o cavalo só aponta pra frente. E ele pergunta que merda é essa. Mas ele fica muito surpreso com a festa de boas-vindas à grande cidade de Plusen. E ele realmente não entende de onde vem essa grande multidão de pessoas. Mas depois de entrar na cidade, ele e seu cavalo falam que finalmente conseguiram chegar. E parece a mesma coisa que ficar em uma fila de um brinquedo da Disney. Mas no fim deu certo. E lá num canto, um carinha aleatório das boas-vindas à cidade do Grandioso. Enquanto o nosso garoto fica surpreso com isso. E fala que não mudou nada. Enquanto ele vê vários vampiros e meios demônios, dando boas-vindas ao Grandioso. E o Jayon pensa que Plusen é uma cidade onde várias espécies vivem em comunhão. E o tal Grandioso que eles estão falando é o rei demônio Cobalt. E o Cobalt ficou responsável pelo grande papel de unificar a cultura através do conhecimento e eloquência. E também é considerado o líder do grupo de apoiadores do reino demoníaco liderado pela Hoelen. E ele também é uma pessoa que vai ajudar bastante nesse caso que ele tem. Então ele precisa achar ele. Só que bem do seu lado um duende aparece, dizendo oi ao viajante e fala que a sua aura é bem incrível. E o nosso garoto pergunta se ele sabe quem ele é. E o carinha fala que não, mas a sua aura é forte demais para ser ignorada assim. Enquanto o nosso garoto se pergunta como assim aura poderosa. Isso é por conta da sua habilidade. E ele percebe que é exatamente isso. A habilidade chamada de dignidade do grande líder de rank SS, onde ela aumenta o carisma e a presença divina dele. E ele fala para aquele duende que sim, é a primeira vez que ele vem nesse lugar. E ele veio ali para ver o Cobalt. E o duende fica muito animado com isso, falando que é como esperado de alguém tão poderoso. E é como se duas estrelas cadentes se alinhassem e viajassem ao mesmo lugar. E ele fala que tem alguns negócios com ele também. Então ele vai guiá-lo até lá. Enquanto o nosso garoto se pergunta se vai ser tão fácil assim. Então simplesmente ele vai acompanhando aquele moleque e chega ao castelo do Cobalt, na sala de recepção. Enquanto o duende pede que por favor ele espere por enquanto, pois em breve ele trará o chá pra ele. Enquanto o nosso garoto fala que certo, fingindo muito bem ser alguém importante. Mas enquanto ele fingia, o sistema diz que a proficiência da habilidade de dignidade do grande líder aumentou por conta desse fingimento dele. E ele bem cansado para pensar nisso, fala que não importa no final. E isso ainda é bom. Mas aquele cara parece ser bem narcisista, pedindo um estado para parecer que nem ele. Só que no segundo depois, nosso garoto toma um susto, com o duende aparecendo do seu lado, falando que ali está o seu chá. E ele pede desculpas pelo susto, enquanto o nosso garoto manda ele avisar quando chegar na sala da próxima vez. E logo depois ele pergunta o que o traz ali. E o duende fala que veio registrar o casamento com ele. E essa relação é muito amorosa. Enquanto o nosso garoto se pergunta se é aquilo de novo, pois todos o chamam de O Grandioso. Mas esse Goblin chama o Cobalt de ele. Então ele quer testar algo para ver se ele consegue entender que merda tá acontecendo. E então ele pergunta para o duende se esse é o anel do casamento. E o duende fica surpreso com isso, mas depois fala animado que ele tem olhos muito afiados. E ele gastou 10 anos de economia nele. E nosso garoto fala que isso é muito incrível. E ele é muito impressionante, Cobalt. Mas o duende pergunta como assim. Enquanto o nosso garoto fala que esse anel é o anel de Ruby, é um dos tesouros do Cobalt. E vendo como ele foi recepcionado por ele, mesmo sendo um desconhecido, trouxe a ele um certo medinho. E além disso, ninguém é louco o suficiente para se chamar de O Grandioso, o que surpreende muito o duende. Só que o nosso garoto continua falando que, dito isso, ele deve ser ele mesmo. E o duende só sorri e fala que ele é bem esperto. E ele fala que é isso mesmo, chamando de Valor. E ele é o governante de Plusen, o tal Cobalt. E então ele se senta na outra cadeira tomando seu chazinho e fala que ele provavelmente veio ali para ver sobre o caso envolvendo a Walpurgis. E o nosso garoto fala que é isso mesmo. E ele pensou que ele tivesse alguma pista ou alguma informação útil
que pudesse ajudá-lo. E o Kubot fala que sabe o que ele deseja, mas ele tem uma condição. Enquanto a nossa garota pensa que é exatamente como ele pensava, e pergunta que condição é essa. Lembrando que mesmo nos capítulos anteriores, a sua obsessão por conhecimento já era óbvia. Afinal, ele é um pervertido que pagou só para saber qual era a cor da cueca do imperador. E ele sabe de todas as informações suculentas da Guerra do Futuro até especulações econômicas. E ao perguntar que ele sabe de tudo, e esse Kubot só sorri pra ele e deseja que ele seja o seu amigo. Enquanto o nosso garoto fala muito animado que certo, mas depois ele percebe o que ele falou e pergunta como assim. Enquanto o Kubot diz que ele pode não saber disso, mas em breve ele se tornará o centro das atenções, desde a subjugação de Axis e até a sua relação com aquela paladina. Enquanto o nosso garoto pergunta como assim relação, ficando muito envergonhado. Mas o Kubot fala que será muito benéfico pra ele ter uma conexão com alguém como ele. Enquanto o nosso garoto fala que entende, mas pergunta-se então como ele vai provar sua amizade. E o Kubot manda ele pegar aquilo, entregando um anel, e fala que como ele pode ver, é um anel com magia de comunicação, e é para eles se falarem quando estiverem com tédio. Só que o nosso garoto mesmo não entende o que ele quer com ele. E o Kubot é o tipo de pessoa que sorri da desgraça dos outros, quando ele dizia eu avisei. Então ele não sabe o que ele quer dizer com amigos, e ele nem mesmo consegue ler ele. E assim o Kubot fala que como símbolo da sua nova amizade, ele pode dar a informação que ele precisa, dando um estalar de dedos, falando que ele sabe de uma. E o nosso garoto pergunta o que é, e o Kubot fala que a pista está na capital do Ducado de Sachsen, a cidade de Dresden. Então depois de um tempo, o nosso garoto chega aos portões de Dresden, e chegando lá os cavaleiros o param, perguntando quem é ele. Mas o nosso garoto estende a mão, fazendo os dois caírem de medo, ativando a habilidade e dignidade do grande líder, e ordena que eles saiam do seu caminho. Então simplesmente ele entra na cidade, passando por eles facilmente, como se ele fosse um deus, e os outros meros mortais. Então sem ligar mais pra nada, ele vai em direção à guilda de mercadores de Velia, e no escritório do líder da guilda, uma mulher entra de uma vez, falando que tem uma pessoa com aura absurda vindo em direção da guilda. Só que o líder pergunta como assim aura absurda, do que ela tá falando. Enquanto a mulher tremendo de medo fala que ele tá quase chegando ali, e depois simplesmente começa a correr de medo. Enquanto o nosso garoto para em frente ao líder da guilda, e o velho começa a tremer só de sentir a sua presença, e logo pergunta o que ele faz ali. Enquanto o nosso garoto encara ele com esse olharzinho de maluco, falando que ele veio fazer um pequeno acordo. Mas agora a cena volta para o passado, com o Kubot falando com o Valor. Enquanto o nosso garoto pergunta como assim em Dresden, e o Kubot fala que é exatamente isso, e ele está falando da guilda mercante de Velia, e a família Ritter, e eles estão presos a uma dívida enorme, e eles têm uma relação de devedor-credor. O que surpreende muito o nosso garoto escutando isso. Enquanto ele pensa que não fazia ideia, e é como esperado do Kubot, ele sempre venciam na guerra de informações, em todos os encontros que eles tiveram, e a rede de inteligência dele cobre o continente inteiro. E ele é o Kubot, o rei das sombras. E se o Kubot fala que pelo seu rosto, parece que ele ficou satisfeito com essa informação. Mas tem mais uma coisa. E o nosso garoto pergunta que coisa é essa. E agora a cena volta diretamente para Dresden, com o nosso garoto líder da guilda, encarando uma pessoa deitada na cama, que é só uma criancinha pequena. E o líder da guilda chama ele de aventureiro e fala que essa é sua filha, Marin. E ele está assim agora. Mas não faz muito tempo que ela era só uma criança comum, saudável e cheia de vida. Porém, um dia o seu corpo começou a desfinhar, até ela não ter forças para levantar uma colher. E foi assim que eles chegaram a esse ponto. E eles chamaram todos os médicos do continente, mas foi tudo em vão. E se isso continuar, ele pode perder sua filha para sempre. Então ele não pode fazer isso, e ele não quer perder ela. Então ele pergunta para o nosso garoto se ele tem uma solução, cuspindo diretamente na cara dele. E ele o chama de aventureiro extraordinário, e implora que por favor ele ajude a sua filha. Só que o nosso garoto toca no seu rosto, e fala que primeiro ele deve esquecer esse negócio de aventureiro extraordinário. E ele pode chamá-lo de Valor, e fala que de qualquer forma, ele veio ali para fazer um acordo. E assim ele toca na cabeça da garota, e fala que só de olhar dá pra ver que o estado dela é quase crítico, e a massa muscular dela é extremamente reduzida, e uma febre baixa que não passa. E isso não se cura com remédio comum, mas existe uma forma, uma única maneira de curar essa doença. E o velho é muito surpreso pergunta logo o que é, e o que ele deseja dele. E o nosso garoto fala um nome, Grossglockner, e eles precisam do elixir que existe lá. Mas o velho começa a tremer só de escutar esse nome, falando que não, então ele tá dizendo que é praticamente impossível salvá-la. Enquanto o nosso garoto pensa que mais ou menos sim. Esse é o tipo de lugar que Grossglockner é. E ele também é chamado de Desfiladeiro do Dragão Demoníaco, um cânion imenso famoso por sua paisagem deslumbrante, localizado no sudeste do Império, e é o território do dragão demoníaco, o Aztifel. E poucos dragões antigos restam no continente, e o poder dele é imensurável, e nem reis demônios conseguem enfrentá-lo facilmente. E o cânion que ele governa está tomado por incutáveis feras demoníacas, e é um local mortal tanto para humanos, quanto para os próprios demônios. E é um desafio sem esperança para qualquer pessoa comum, mas claro, para pessoas comuns. E o nosso garoto vai até o velho, e fala para o líder da guilda, que ele não precisa se preocupar, pois ele irá naquele lugar. O que surpreende muito o velho encarando ele como seu salvador, enquanto o nosso garoto só sorri para ele muito satisfeito. Mas logo o velho começa a agarrá-lo falando que não, se alguém vai até lá, ele pode morrer. Mas o Valor fala que ele precisa ir, e o que a sua filha precisa agora não é um elixir, e o que ela precisa é o sincero amor do seu pai, deixando o velho muito comovido com a sua atuação. Enquanto o nosso garoto, que é muito falso, só escuta o velho perguntando o que ele deve fazer. E o Valor fala que é simples. Ele veio dizer que a família Ritter tem uma enorme dívida com a guilda de mercenários de Velia, e essa dívida, ele pergunta se ele pode assumir ela, o que surpreende muito o velho. Mas nosso garoto já o agarra, e fala que é pela sua única e amada filha, deixando o velho mais emocionado ainda. E nesse momento a sua filha lá do lado chama o nome do seu pai, e o seu pai vai lembrando os momentos felizes dela, e quando ela era fofa e adorável, e falava que quando ela crescesse ela iria se casar com ele. E o velho lembrando disso começa a chorar mais ainda, e fala que certo, ele irá fazer isso. Então agora à noite nosso garoto vai em direção àquele
desfiladeiro. E chegando lá, ele fala para o seu cavalo que essa noite é perfeita para escalar. E a vista é muito incrível. E ele vai até a grama e pega uma flor. E pergunta para o filho se ele sabe o que é aquilo. Enquanto o cavalo só treme de medo encarando ele. Mas depois ele começa a cheirar aquela flor. E o nosso garoto fala que sim, é uma erva medicinal valiosíssima que só cresce ali. E ele manda ele comer aquilo e ficar saudável. E continua falando que ele deve saber que esse lugar, graças aos seus excelentes guardas, nenhum humano maligno ou demônio consegue entrar. E até a grama selvagem é impregnada da mana do dragão demoníaco. E fora dali, cada matinho vira remédio raro. Ou seja, ali também, até o punhado de terra dali, vale puro ouro. E ervas medicinais ali. Ele pode pegar tudo isso e ficar rico, pois é um tesouro puro. E além de salvar a filha do rei da guilda, ele vai lucrar com isso também. E ele mesmo começa a comer grama como um cavalo, falando que até que é gostoso. Mas o que ele não esperava era levar uma pedrada na cabeça. E ele se vira muito puto perguntando quem fez isso. Só que para a surpresa dele, aparecem vários goblins encarando o nosso garoto, falando que essa é a sua terra. E ele invadiu a propriedade privada deles. Mas todo aquele fuzuê acaba depois de alguns minutos, com todos os goblins catando matos para entregar para o nosso garoto. Enquanto agora ele é tratado como realeza para os goblins. E logo o nosso garoto percebe nos goblins trabalhando muito pouco e encara ele muito puto. Ele começa a gritar que é uma droga e manda eles cavarem direito essa merda. E manda eles olharem para aquilo. Aquilo está certinho e limpo. E é assim que eles devem fazer e não danificarem as raízes. Pois se continuarem fazendo esse trabalho porco, ele vai enviá-los de volta para a cova. E ele começa a gritar perguntando se eles entenderam, enquanto todos falam que sim. Mas logo a cena volta alguns momentos atrás, com aqueles goblins muito putos encarando o nosso garoto, enquanto ele ficou bem nervoso vendo aquela cena, com vários goblins avançando pra cima dele, pronto para matá-lo. Mas rapidamente ele ativa sua habilidade, a absorção da lágrima sangrenta, cortando vários goblins e sugando seu sangue, enquanto ele só suspira no final, falando que no fim deu certo. E eles são um bando de idiotas. E pra que ficar arrumando briga assim? Então com estalar de dedos ele manda que eles se ergam, igualzinho o Solo Leveling. E eles se erguem não das sombras, se erguem dos seus corpos mesmo, como zumbis ou vampiros agora, não sei. Então agora todos se erguem em comando do nosso garoto. E ele fica bem animado com isso, batendo palmas, falando que isso foi realmente excelente. E eles são um bando de imbecis. E logo ele pergunta se eles viram isso, e por que atacar alguém que jamais eles iriam vencer. E quando ele pergunta para o Cura que isso não é verdade. E o Cura que fala que de fato, seu Lorde, eles reconhecem sua verdadeira grandeza. E eles são muito inúteis. E ele agradece por ter sido poupado e ele ter aceitado eles. Mas o nosso garoto manda ele deixar pra lá, pois ele que deveria agradecer. E ele só manda eles continuarem trabalhando direitinho. Mas agora ele pede que ele diga, além deles, hobgoblins, o que mais vive no Canyon. E o Kuraki fala que neste Canyon, além deles, existem inúmeros monstros, lobisomens, wyrmens, centopeias gigantes e muitos ogros também. E o nosso prota fala que então ele decorou tudo mesmo. E ele sabia que manter ele seria uma boa ideia, deixando o Kuraki bem feliz, falando que é uma honra. Só que nesse momento, no seu anel comunicador, ele recebe uma mensagem, que é basicamente o Cobalt falando com ele, onde ele fala que o Valor é afiado como sempre, e pergunta se ele já esqueceu do seu anel de comunicação que ele deu pra ele. E nosso garoto fala que quase esqueceu de verdade, enquanto o Cobalt fala que ele é sempre bom com piadas. Mas ele pergunta como está a Grossglockner, enquanto o nosso garoto percebe que sim, ele é muito afiado como sempre. E ele fala que o clima dali é gostoso, e é uma brisa fresca com a lua bonita. E o Cobalt fala que entende, e ele em Plusen tá bem animado também. E eles estão se preparando para o festival, e se ele tiver tempo ele deve vir. Só que mais importante, ele viu dizer que a Valpurgis visitou o Ritter, o que surpreende o nosso garoto e pergunta como foi. E o Cobalt fala que foi exatamente como esperado. Eles pediram uma taxa absurda, e ainda ameaçaram confiscar as mercadorias destinadas a Hoelen. Resumindo, foi só justiça e pressão. E o nosso garoto fala que esses desgraçados estão realmente passando dos limites agora. Mas o Cobalt fala que ele pode apostar que isso é só o começo. E o nosso garoto fala pra ele que por enquanto, ele deve dizer ela para agir como se ela tivesse aceitado, e ganhar o máximo de tempo possível. E o Cobalt fala que consegue fazer isso, até porque esse tipo de relação é que eles têm agora. Enquanto o nosso garoto fala que quando ele voltar, ele o recompensará bem. E o Cobalt fala que parece bom, e ele tá muito ansioso por isso, pois Grossglockner é um poço de ouro afinal. E o nosso garoto fala que ele pode esperar mesmo. Mas ele termina falando que de qualquer forma, parece que ele tá muito ocupado com esse barulho aí atrás. Só que o nosso garoto não reconhece esse barulho, e pergunta se ele desligou mesmo. Enquanto o Kuraki bem selado tá com muito medo, chamando pelo seu Lorde. E ele pergunta por que desse escândalo. E o Kuraki fala que aconteceu uma coisa, e manda ele olhar pra cima. E assim que o nosso garoto olha, ele vê vários ogros o cercando, e ele percebe que tem esse bicho feio que apareceu do nada. E ele manda o Kuraki recuar. Só que o Kuraki fala para o seu Lorde que ele deve protegê-lo. Mas o Valor fala que não, ele manda ele recuar de novo. Enquanto percebe que então seus goblins já caíram, e eles são realmente patéticos. E com seu nível atual e absorção da lágrima sangrenta, esses goblins não têm nenhuma chance. E invocar mortos-vivos não adianta, e eles só iam vir a carne moída. Então ele terá que parar de brincar por enquanto. E agora é hora de se alongar um pouquinho, já ativando o poder na sua luva. Enquanto ele fica muito animado a pegar a sua espada, pensando que essa é uma das 12 espadas lendárias do Império, o tesouro indestrutível da casa Paltis, a espada Roblania, de rank S. E o poder daquela espada surpreende muitos ogros, que ficam com o pé atrás e atacá-lo. Enquanto o nosso garoto diz que pelo que ele pode ver, eles reconhecem a espada. E sim, essa é a espada exclusiva da arte da sombra lunar. E aquele idiota do Philip guardou ela no depósito, e preferiu usar uma espada chamativa qualquer. Ele é realmente muito burro. Então logo ele parte pra cima deles, com a arte da espada da sombra lunar, a forma 0, lua negra, já cortando um dos ogros lá atrás. O que surpreende e amedronta muitos outros, pois eles não conseguem nem ver o rastro do nosso garoto, já aparecendo em volta de outro ogro, e depois aparecendo nas costas do outro, e atacando ele se pisar 2 vezes, enquanto vai cortando cada um dos ogros. E no final ele aparece acima da cabeça do último, como se ele fosse um merda completo, enquanto o ogro olha
de um lado para o outro e vê todos os seus irmãos mortos. E o nosso garoto pula da cabeça dele e depois já corta o seu peito, fazendo ele cair no chão morto. E depois que ele vai pro chão, o Kuruk corre até ele preocupado, perguntando se ele está bem. Enquanto o nosso garoto confiante percebe que no fim funcionou. E para ser sincero, ele ficou um pouco tenso com isso. E fazia tempo que ele não usava essa técnica. E o Kuruk vê naquela cena ficou muito animado, falando que ele é muito incrível. Enquanto o nosso garoto fala que isso não é nada demais. E hoje em dia ele só consegue manter por 30 segundos. Mas no seu auge ele segurava por 10 minutos inteiros. Mas o que os dois não sabiam era que tinha alguém se escondendo nas sombras, observando o nosso garoto, que logo pergunta se foi ele quem fez isso. E então nosso herói fica chocado escutando aquela voz. E assim que ele se vira, aquela pessoa aparece diante a ele, perguntando se foi ele quem fez isso. E o Jaehyun, muito preocupado, já saca a sua espada, enquanto se pergunta quando ela apareceu, e logo ativa novamente a arte da sombra lunar. Só que para a surpresa dele, o seu golpe é parado por uma pata de dragão gigante. E daquele capuz sai uma garota, com um corpo de dragonoide, falando muito puta que vai quebrar o seu pescoço agora. E essa mulher dragão pega o nosso garoto pelo pescoço e joga ele pra longe, enquanto o sistema diz que levou um golpe muito forte, e a sua saúde caiu 10%. Enquanto ele pensa que isso é uma loucura, caiu tudo isso com só um ataque. E aquela dragão vai se aproximando dele falando que porque ele destruiu a sua casa. Enquanto o nosso garoto solta a risada falando que o mais importante, ele quer saber quem exatamente é ela. E ele manda ela dizer primeiro a sua identidade. Mas ela encara ele muito puta, falando que isso é inadequado. E ela, Mestre Gross Glockner. O que surpreende muito o nosso garoto com essa linguagem dela que é muito confusa. Mas logo nosso garoto percebe que então, ela é o dragão demoníaco, o Shui Stealth. E no ciclo anterior ele sempre era o dragão gigante. E o que aconteceu com aquele ciclo? Mas o dragão fala que ele é distraído, enquanto se agacha na sua frente. E fala que ele relaxa demais. E ela sente energia de outra dimensão nele. E ela pergunta o que é. Enquanto o nosso garoto se pergunta por que essa lagartixa autoproclamada está quebrando a quarta parede do nada. Mas o Kuruk dá um passo à frente e fala que protege o seu mestre. Mas o dragão fala que é desnecessário conversar. E ele é arrogante e inadequado. Então com a sua garra ela manda ele se preparar para morrer. Mas ele manda ela parar na hora, mandando ela ouvir o que ele tem a dizer. E ela fala perguntas e respostas. E isso é inútil, já com a sua garra pronto para atacá-lo. Mas para a surpresa dela, ele agarra sua mão, falando que se ele morrer ela também morre, dragão demoníaco. O que surpreende muito a garota, parando na hora. E encarando ele, ela pergunta do que ele tá falando. E manda ele primeiro explicar agora. E o nosso herói vai falando que é exatamente o que parece. Ele tem sonhos proféticos, e neles, ele viu ela, a dragão demoníaco, morrendo de forma miserável. O que surpreende muito a garota perguntando como assim sua morte. E ele fala que sim, e se ela não acredita nele, porque ela não dá uma olhada nas suas memórias. E ela vai pensando nisso, e depois estende a mão para fazer exatamente o que ela quer. E ela fala que sim, ela vai fazer isso. Mas se ele mentir, ele morre, deixando o nosso garoto tremendo de medo. Então ela transforma sua mão em forma humana, e toca na cabeça dele. E fala que se ele mexer na sua cabeça, ele também morre. E ele fala que entende. Então ela começa a usar o seu poder, e aquelas memórias vão se filtrando na sua cabeça, como se fosse um grande filme. E ela fica surpresa com aquilo, falando que memórias humanas, a quantidade excedeu sua imaginação. Mas ele fala que não é nada importante. Só que ela fala que fará uma observação adicional exigida. Mas ele fala que não precisa disso. E ele só manda ela olhar para o que ela quer ver. Então ela vai em direção a uma grande bola de memória. E fala que esse sujeito é muito suspeito e inadequado. Mas ele pergunta como assim suspeito? E ela fala que não é visível e borrado. E o local da memória é desconhecido. Só que depois daquela memória fica desborrada. O que surpreende muito ela percebendo que então é real. E nosso garoto fala que chega. E manda ela aparecer novamente na realidade. E assim que ela volta, os dois ficam muito ofegantes. Enquanto ele se vira pensando que foi muito por pouco. E se ela visse mais, ela ia notar que as suas memórias tinham outros ciclos. E ela fala muito surpresa que ela viu seu cadáver. E ela pergunta quem o matou. Mas logo ela percebe algo estranho. E se vira falando que agradece. E a recompensa dele vai ser não morrer por ela. E ele tá dispensado dessa montanha agora. Mas ele fala pra ela que não quer isso. E ela pergunta do que ele tá falando. Mas o Jaehyun animado encara o dragão e fala que eles vão fazer um acordo de uma vez. Chamando ela de Shubi, falando que o seu nome é muito longo. Então ele vai chamá-la de Shubi. Mas ela fala que ele é arrogante, inadequado e muito idiota. Enquanto o Kuruk lá atrás não sabe o que fazer nessa situação. E ele fala de novo mandando a Shubi escutar. Mas ela pode sobreviver. Mas ela fica muito puta falando que ele é um idiota. E ela tem 3.000 anos. E ele não pode chamá-la de Shubi. E enquanto eles discutem, outra missão é emitida. Chamada de confiança do dragão demoníaco. E agora em outro local daquele desfiladeiro, tem uma reunião de pessoas em volta de um homem dracônico. E fala que o mestre da borda do abismo, o mais profundo que é a escuridão, o rei do caos e da desordem. O seu nome é Rei Demônio Orgra. Só que lá do seu lado um homem serpente interrompe ele, falando que eles estão quase lá. Enquanto esse Rei Demônio fica muito bodo, falando que ele estava no meio do seu discurso de honra de entrada. E o homem serpente só pede desculpas por isso. Mas ele se sente e manda ele deixar pra lá. E fala que ele já destruiu o clima. Só que para surpresa deles, alguém aparece do lado, falando que ele é seu subordinado. E ela pede desculpas por isso. E esse Rei Demônio encara e fala que então é ela, a sua querida filha Calione. E a Calione se curva e fala que ela, Calione, saúda o senhor. Enquanto esse carinha fala que sim, ele prometeu que se essa expedição desse certo, ele realizaria um dos seus desejos de longa data. Enquanto ela só agradece a ele, mas ele começa a dar risada falando que ela é sua preciosa filha. E isso é natural. E ele manda que todos ouçam seus servos. Eles estão indo para Cross Glockner, onde o dragão demoníaco reside. E as feras que ela comanda não são um problema, mas a própria besta não será fácil. Mas eles não devem temer, e basta devorarem tudo o que virem, e esmagarem sem misericórdia tudo o que vive, pois aquele dragão demoníaco pertence a ele. E esse é o Odagash, o dragão demoníaco da ganância, o terceiro entre os reis demônios. E logo ele se levanta com seu grande machado nos ombros, e dá as ordens ao seu exército, que agora eles devem avançar, os seus demônios vis, para matarem aquele dragão. E
E também, não menos importante, o like nesse vídeo e sua inscrição no canal. E rapaziada, como vocês sabem, isso é um canal novo, então por favor se inscreve no canal e ativa o sininho que vai me ajudar muito. Ah, e claro, se você puder, hype o vídeo que é muito importante. E se vocês gostaram dessa obra e quiserem a próxima parte, a meta para esse vídeo são 2.000 likes. Então no mais é isso, gente, eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!